aí, galera, mais um EcoCast. Mais um episódio. Fala, galera. Boa noite, boa tarde, boa Bom madrugada, dia, bom dia. boa Só madrugada. Como vocês estão? Só alegria. Vocês estão, meus Vocês estão filhos? bem? Tudo certinho? Só alegria. Isso aí. Eita. Ô, B, fiquei sabendo que você tá querendo mudar a cor do teu carro, é verdade? Quero mudar, pensei... Olha. Envelopar ele rosa. Sério, vou deixar ele rosa. Olha só. Dá uma rebaixada. Não, rebaixada eu acho que ainda não, mas... Deixar rosa, gente. E aí eu não sei como que vai ficar o documento disso, né? Paz. Depois. Então, lá no meu despachante digital, eles fazem toda a caracterização do seu veículo, Olha documento só. e tal. Caramba. Legal. Então, olha só. Se você precisa, assim como o Ebenezer, quer mudar a cor do carro dele, lá no meu despachante digital, eles fazem essa regularização, né, de características de carro, né, mudar a cor. E também eles fazem seguros, pessoal. Eles Olha fazem só que legal. seguro do veículo, né, que você estiver utilizando. Seguro de vida também. Seguro de vida. De equipamentos, De equipamentos eletrônicos, de eletrônicos. tudo. Então, E o legal é que lá você não precisa ir lá, né? É só tudo Só mandar um online. zap. mandar um zap. A gente vai deixar o site deles QR aí. Code. QR Eles Code, fazem tá um bom? atendimento personalizado pra você, a gente atende muito bem. Muito inclusive. legal. Muito bem. E depois que você fez toda essa regularização, onde que a gente passa? Acho que eu vou com o meu Celta Rosa lá na... Império Vai da virar Pizza. sensação. Passa lá na Império, pega uma pizza Faz com assim, borda ó, de chocolate. Enquanto você tá fazendo essa regularização, pede pelo aplicativo, né? Rapidinho aí, 20 minutos já Ó, tá estamos pronto. deixando o QR Code do aplicativo aqui agora. Isso. Pode pedir a pizza. Quinta-feira é dia de promoção. Promoção, olha só, hein? E Que aquela delícia, dica né? especial da Di, borda Que é a de borda chocolate. com chocolate. É. Se eu não estiver enganada, acho que de quinta também tem rodízio lá, né? Eu É acho de que é quarta. terça e quarta. É Quarta. quarta-feira. Então, aí, fica a dica aí também, Próxima pessoal. quarta. Próxima quarta. se você tá assistindo esse vídeo na quarta ou na terça, vai lá no rodízio. Se for na quinta, pede promoção. Aproveita todos os dias pra passar na Império. É Se isso você aí. quer uma pizza maravilhosa, Império da Pizza. Não tem outra, vambora. E hoje, Hoje, uma convidada Super especial. Vocês vão Olha gostar. Isso. Bom Quem que é, demais. Jenny? Quem que É uma é? amiga minha, na verdade. Ah. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu conheço desde quando eu andava de fralda atrás das galinhas. Então, Mas eu é uma sou amiga suja de gente. infância. E isso tem muita coisa boa pra passar. É uma ideia que ela tem, né, da vida, que é muito legal. É só contar a assistindo história mesmo pra dela. ver. Vai Vem vem com contar a a aí. gente, história. vem. Se inscreve no nosso canal e vamos pra entrevista. Bora. Vamos lá. Tamires, seja muito bem-vinda aqui ao EcoCast. Ei. Muito bem-vinda. Fique à vontade aqui. Muito obrigada Nosso por ter espaço. recebido Ai, gente, nosso. eu tô- Recebido assim com. Aceitado o nosso convite. ter aceitado, mas assim, ela recebeu com uma ênfase muito boa, assim, né? Gente, ficou eu tô, feliz. Eu tô muito feliz de estar aqui participando com vocês. Eu já acompanho o projeto de vocês há algum tempo. Legal. E eu acho, assim, sensacional. Então, eu que agradeço de coração de estar tendo essa oportunidade aqui, de estar com vocês, de estar compartilhando, né? Tanto conteúdo, tanta coisa boa. Conhecer a sua história também, né, Tamis? Ai, gente. Mostrar pro mundo quem é a aqui- Tamires. Aqui, um resumo. Ela é modelo plus size. A gente tá deixando Isso. o Instagram dela aí embaixo, tá bom? Acompanha a trajetória dela lá, o dia a dia. Ela posta muita coisa. E é isso. O que o Israel falou, a gente quer conhecer um pouco da sua história. Fala um pouquinho, Tami, de quem Bora você lá, é, de onde bora você lá. veio. Se essa carreira que você tem hoje já era desde criança, conta aí pra gente. Bora lá. Eu sou jalesense, né, gente? Jalão tropical aqui na alma. Jales da Gema. Jales da Gema, exatamente. Nascida e criada. Sempre morei aqui, morei em outros lugares também, mas foi, tipo assim, períodos curtinhos. Eu comecei a trabalhar como modelo com 12 anos, mas na época era modelo fashion, que é aquela modelo que tem que ser bem magrinha, né? Eu sempre fui magra, criança, adolescência. E aí, é um trabalho, ainda é, né? Mas na época era muito complicado, porque era um padrão de estética que era fora de sério para você alcançar. Independente o quanto você estivesse magra, sempre tinha que estar mais. Então, assim, a maioria das meninas que você for conversar hoje, que foram modelos desde criança, elas vão relatar algum tipo de transtorno alimentar, de algum problema com a alimentação. Por quê?
era cobrado isso muito rigidamente, né? E de crianças, porque antigamente a carreira de modelo ela tinha um prazo de validade. Ela começava ali, vinha criança, né? Aí tinha um intervalo ali entre... Desculpa, Carlos, falando longe. Pode continuar. Tinha um intervalo ali entre 9 e 12, 13 anos, que aí voltava e aí até, tipo assim, no máximo 21, 22 anos. Era assim, muito Igual atleta, raro. né? É que nem Isso, carreira jogador de futebol. jogador, é era muito rápido, né? raro quem ia até os 24 anos. Por quê? Porque antigamente, vocês devem se lembrar dos padrões que tinha revista, televisão. Você não tinha... não era comum você ver pessoas reais, pessoas normais. Eu falo reais, aí o pessoal fala assim, mas quem é magro não é real. Não, não é isso. É que quando a gente trabalha nesse meio, a gente sabe que rola muito Photoshop, que rola muita edição nas revistas. Sim. E aí, a Di vai lembrar, por exemplo, a gente lia Capricho, quando a gente era criança. E você nunca via uma pessoa gorda na capa ou Acha? com um estereotipo Até hoje, diferente. assim, tem mais, é claro. Mas, assim, hoje, a maioria das revistas, você não vê. Você continua sem ver. A gente tá caminhando para isso. processo que você tá vivendo. É um processo que vem e que melhorando. essa área vive, né? Sim, vem melhorando, mas o caso é bem mais embaixo, né? E aí, o que acontece? Eu tentei, fiz alguns trabalhos, só que eu nunca tava magro o suficiente. Aí, quando eu fiz, assim, 19 anos, eu falei, não dá pra mim. Isso, tipo assim, dos 12 aos 19, tentando, eu falei, não quero, eu vou partir pra outros lados. E você chegava a fazer alguma dieta, assim, Fiz doida? muita. Na Passou verdade, fome? assim, ó, eu e a Tamires, né, a gente é amiga há muito tempo, né? A gente cresceu Pode junto. dizer que a gente é amiga de infância, isso é uma verdade. Com certeza, isso é verdade. E aí eu lembro de uma vez que eu cheguei lá na sua casa, né, que a gente vivia aí, passava o A dia gente inteiro. vivia uma na casa da outra. Aí eu cheguei e estava dormindo. Eu falei, você tá dormindo, Tamires? Eu lembro que você falou assim, pra eu não comer, porque quando eu tô dormindo eu não como. Gente, e são coisas assim, eu não lembro, lógico, desse fato específico, mas eu lembro, assim, de comer uma folha de alface e um pedaço de carne. E aí a minha mãe ficava muito brava, porque preocupada, né, com a saúde e tudo mais. Então, assim, e eu sempre gostei de comer muito, eu sempre fui uma criança que comia bem arroz e feijão e legumes e tudo mais. E isso são coisas que ficam enraizadas na gente, né? Porque aí, conforme você vai crescendo... E o que aconteceu? Quando eu deixei de ser modelo, eu falei, agora eu posso comer, tipo, o que eu quiser, agora tá tudo certo. Então teve um tempo que você parou. Isso, aí com Parou 19 mesmo. anos eu falei, não quero mais. E aí, o que acontece? Quando você vive de dieta restritiva, você tá sempre se restringindo ali. Quando você libera, o corpo, ele fala, opa... Tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu fui engordando aos poucos. Só que aí, com o tempo, né, chega uma hora que o nosso metabolismo ele já não trabalha mais direito. Aí eu tive um quadro de tireoide. Então, assim, tudo ocasionou para que o meu peso aumentasse. E como eu não estava acostumada a ser uma pessoa gorda, né? A gente fala isso porque, às vezes, as pessoas têm receio da palavra, né? Sim. Mas gordo não é ofensa, é só uma característica. E aí, eu nunca tinha sido gorda. Então, pra mim, foi uma coisa assim... Eu falei, nossa, que difícil, né? E aí, eu comecei a fazer dieta. E, na verdade, a gente fala gordo, mas se for parar pra pensar, eu só era uma menina fora do padrão. Né? Eu não era como eu sou hoje. E aí, eu comecei novamente. Você só não era mais aquela modelo Isso, fashion, né? isso. Que você Então, falou. Aí e eu assim, voltei a fazer dietas... Foi difícil você mesmo se aceitar? Sim, foi muito difícil. E aí eu voltei a fazer dietas restritivas, eu fazia exercício mais de uma vez por dia, mas eram fases, né? Por exemplo, se eu tinha um casamento para ir, aí eu ficava, 2 meses de dieta, aquela dieta restrita, aquele monte de exercício, aí eu chegava no peso que eu queria... Aí eu relaxava e engordava tudo de novo até o dobro. E aí, assim, foi indo, por anos. Chegava a época perto do carnaval. Nossa. Você não podia passar com nada perto de mim, que eu não ia comer. A gente fazia, assim, uma dieta... Eu falo a gente porque acaba respingando no grupo, né? Então, assim, as meninas... Todo mundo, não, vamos fazer dieta, vamos fazer dieta. E aí, tirava aquelas várias fotos para comparar o corpo de antes e depois. E aí, o que acontece?
nesse meio de comparação, a gente acaba comparando a nossa vida com pessoas até que a gente não conhece, né? Que são irreais, né? Exatamente. É isso Por que você que falou, né? Que O que eu falo que é irreal? Porque as pessoas falam assim, mas eu conheço uma pessoa, por exemplo, eu vou citar a Virgínia aqui, do Zé Felipe. Hoje ela tá grávida, né? Mas a gente conhece o corpo que ela tem. Se você conhece alguma pessoa pessoalmente que tem o corpo igualzinho dela, pessoalmente, assim, tete a tete. Pode ser que você fale assim pra mim. Conheço uma. Conheço duas. Não é a maioria das pessoas. Exatamente. É muito raro você ter uma referência como essa no seu dia a dia. Na internet até tem várias. E o que a gente esquece? Ela vive disso. Ela vive pra isso. Então, assim, o corpo que ela tem hoje é fruto de... E até tem, tipo assim, uma multidisciplinar, tipo assim, o que eu quero dizer. Tem uma equipe em todas as áreas trabalhando pra ela. Exatamente. Se você acompanhar os stories dela, ela faz massagem todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Ela tem lipoaspiração, que a gente consegue ver, né? Que é nítido. Ela tem que aquela barriga pra não fazer existe. tudo isso, exatamente. né? Exatamente. E a gente aí tem um não nutricionista. consegue pagar tudo isso, né? E O que ela não, falou, só pagar, ela né? vive disso. Isso, vive O para nosso, isso. Nosso investimento é na nossa área. Minha área vai, sei lá, fotografia. Vou comprar uma câmera, vou isso, vou aquilo. Isso mesmo. Ela tem que fazer isso, senão, né? Isso. Pelo menos pelo que ela já criou Você não de carreira. consegue ter um profissional pagando todo mês. Se a gente pegar um profissional dessa área dela, que é Sim. multidisciplinar, pagar todo mês vai ser difícil. Sim, Um com profissional. certeza. E é Perde aí o que... foco também, porque assim, hoje o foco da Di é ser mãe. Perde o foco se você deixar de cuidar do bem pra ficar, vou ficar correndo atrás disso, daquilo. Você não tem tempo pra cuidar do bem. Exatamente. E assim, a nossa vida é totalmente diferente da vida das pessoas que a gente acompanha na internet. É por isso que eu falo sempre pro pessoal que me segue. Falo, gente, não compare a sua vida com pessoas que você não sabe quem são. Porque na internet a gente só mostra o que a gente quer mostrar. Na internet não tá ali, você não tá 24 horas com a pessoa. É aquele conto de fadas mesmo. Exatamente. A pessoa, ela não vai abrir a câmera chorando, falando, gente, hoje eu tenho tanto boleto pra pagar, eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro. Porque às vezes a pessoa olha, ela vê tudo aquilo e ela se deslumbra. Várias viagens, corpo de lipoaspiração, e não só isso, coisa toda todo esse dinheiro que é envolvido, né? E aí você olha e fala assim, pô, a pessoa acorda cedo, faz o café dela, vai trabalhar, fala, nossa, minha vida horrível, nossa, minha vida tá... Meu Deus, que vida é essa? Você começa a se comparar com uma nem... pessoa que não tem nada a ver. E assim, a maioria a realidade das pessoas é o quê? A pessoa trabalha fora, ela tem as coisas de casa pra fazer, e aí às vezes eu chego e falo assim, meu Deus, gente, ó, eu saí pra gravar, e a maioria das vezes a gente tem que se arrumar. Você faz maquiagem, sai pra gravar, chega em casa, tem louça pra lavar, tem casa pra limpar, tem roupa pra lavar. E aí, ontem mesmo, eu fiz faxina. Eu passei o dia todo fazendo faxina, lavando roupa. Eu fiquei assim, gente, quando os dias de glória chegam? Porque os dias de luta... E aí a gente acaba esquecendo que a nossa vida, ela é rotineira, né? E até a São gente, pequenas né? rotinas. Que nem você que tá mais... você tá em evidência e tal. Você mostrou que você tava fazendo faxina ontem na sua casa? Ontem não, mas geralmente eu sempre Você mostro. Então, aí, tipo assim, quem vê o final lá do seu dia, que você tava falando, eu vou gravar um episódio no EcoCast. Tipo assim, acha que você ficou o dia Exatamente. todo. Seu Ninguém dia foi sabe. maravilhoso, acha que o tomando meu dia- aguinha de coco. Que o meu dia só girou em torno disso. Mas eu geralmente procuro sempre mostrar pelo menos um pouquinho. Eu tenho vários videozinhos daquele que a gente grava em time-lapse, sabe? Sim. Limpando o quarto, lavando louça. Tem, inclusive, um dia que eu coloquei o celular assim e fui conversando, né? Falando, eu lavando louça e falando pras meninas, né? Que elas têm que se amar mais, que elas têm que se priorizar, que elas não podem estar envolvidas com pessoas que não querem nada com nada. E aí eu até coloquei um título assim... Como que era, gente? Porque isso até, né? Esqueci. Mas era alguma coisa assim... hoje é um péssimo dia pra ser seu ex. E aí eu comecei a falar, vocês têm noção do quanto vocês são maravilhosos? E lavando louça. Porque o meu trabalho, ele engloba toda essa parte de autoestima, de aceitação, relacionamentos, né? E aí vai indo. Mas geralmente eu gosto de mostrar por quê?
E é uma coisa que eu falo assim, a gente mostra de teimoso. Porque, infelizmente, não é uma coisa que vende. Porque as pessoas, elas não querem saber de realidade. Elas querem viver o deslumbramento através das telas. Por isso que hoje é tão valorizado esse tipo de conteúdo. Eu acho que o que criou isso daí um pouco foi a TV, porque assim, tem gente que não assiste TV por simplesmente só passa, eles falam com esse nome, só passa desgraça na TV. Você vai ligar jornal, tá passando problema. Aí sai da novela, vai pra jornal. O negócio lá quando aparece aquele negocinho da Globo lá. O plantão. É só pra coisa doida, coisa assim que você fica, meu Deus. Aí a pessoa entra na rede coisa ruim social, mesmo. ela só quer ver coisa boas tal, E e aí principalmente agora, na época da pandemia, tipo assim, só se falava, se ligava a televisão, só Só falava falava nisso. disso. números. desanima. Cara, e as pessoas... Até eu desanimo. Não, e as pessoas ficaram doentes, né, por causa disso, né? Sim. Aí a gente fala, não vou seguir uma pessoa que é triste, uma pessoa que... Exato. Isso, Na verdade, é até aquela coisa, né? Tipo, o tempo que eu tenho pra relaxar é o tempo que eu vou ficar na internet, vou pra Ficar rede 5 social. horas vendo E aí, Reels. e aí e passa o tempo que a gente nem vê, né? Passa E mesmo. aí, se você abrir e ter as mesmas coisas do seu dia a dia, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou pra vida Mas real, Mas então. eu acho que isso aí, no caso dela, a pessoa que te segue já tem aquele lance da sua Elas frase, né? elas já sabem. E assim, ó, você tem aquela sua frase lá, te ajudo na busca da sua autoestima, né? Certo? E a pessoa já tá te seguindo por isso. Só Sim. que aí, se você mostra pra ela, olha, eu também trabalho, eu não tô aqui só tomando água de coco e fazendo maquiagem. Na tô aqui na verdade, praia. é um equilíbrio, né? É. A gente tenta mostrar as coisas bacanas que a gente sabe que vai Agregar. funcionar. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tá seguindo um perfil e aí ele só faz mal pra gente. Porque você começa a seguir e você começa a comparar a sua vida. Aí você começa a se sentir frustrado. Você fala, poxa vida, pessoa viajando de novo, eu não consegui tirar uma férias esse ano. E aí vai. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência e saber o que tá fazendo mal pra gente e procurar perfis pra agregar a nossa vida. Porque a rede social tem tanta coisa boa, e infelizmente tá assim... tem muita pessoa ficando doente por conta disso, né? Eu falo muito sobre saúde mental no meu perfil, sempre que eu posso eu tô falando, né? Porque eu voltei pra terapia recentemente. Eu já tinha feito por conta da aceitação do peso e acabei voltando agora... Opa! Gente, eu sou desastrada. Você acabou voltando. Aí voltei, agora deve fazer um pouco mais de 30 dias. Porque assim, a gente quando faz terapia, você acha que já tá bom, né? Você fala assim, não, já fiz, já resolveu meu problema. Pode me dar alta já. Isso. Já quero alta. Mas na A verdade... gente quer ser o profissional, né? Exatamente. Mas, na verdade, no fundo, sempre sobra alguma coisa que você precisa resolver ali dentro de você, né? Sim. Eu falo que a terapia é importante porque eu tenho dificuldade de falar não. Muita dificuldade. E o falar não é uma forma de autocuidado com você mesmo. Porque quando você fala assim, querendo falar não, um pedacinho de você morre. E aí você tá ali, né? Você tá ali assim, por que eu fui aceitar isso? Meu Deus. E a pessoa lá toda contente, você assim, ai. Então, eu acho importante a gente entender os nossos limites e saber o que é bom para nós mesmos, né? E saber conversar e saber fazer do jeito certo. Então, assim, a terapia tem me ajudado muito nisso, nessa parte. Eu tinha muita dificuldade de falar não, porque eu achava que as pessoas iam ficar magoadas comigo, que não ia ser bacana, que a pessoa não ia mais querer ser minha amiga. Mas aí, se você parar para pensar... as pessoas gostam de você porque você faz tudo que elas querem, porque você é uma não pessoa... gosta de você, gosta do Exatamente. Do seu sim. Do seu sim, e aí você começa a pensar nisso. E aí eu falei, poxa vida, quem gostar realmente de você vai gostar de você de qualquer forma. Sim. Mesmo você falando não nas horas certas. E a pessoa vai saber respeitar o seu momento. Eu acho né? que assim, a gente tem que servir sim as pessoas, Sim. mas todos temos um limite, né? A gente tem um limite, Com certeza. tem que respeitar isso. Você tem que colocar prioridades, né? Tipo assim, eu posso te falar sim em algum momento, mas agora não. Mas você já percebeu que às vezes a gente quer muito falar não, mas aí você fica assim... Se eu falar não, essa pessoa vai ficar chateada. Sim. E aí, foi Verdade. o que a minha psicóloga conversou comigo. Ela falou assim, mas você prefere se chatear, porque você tá falando uma coisa que você não quer, né? Você tá concordando com uma coisa que você não quer, ou você prefere falar com jeitinho. Ela falou, pode ser que a pessoa realmente fique chateada, porque ela não tá esperando um não de você,
Sendo que você sempre deu sims, E o né? pior é que, assim, na sua caminhada de sims, um não vai ser quase um soco na cara, né? Sim. Ah, ela vai aceitar. Aí, hoje não dá, tipo... Exatamente. Já quebra tudo. Então, são coisas que a gente tem que aprender a fazer por nós mesmos, Sim. né? São pequenos detalhes que vão ajudando aí a melhorar o nosso dia a dia. Acho Porque... que o primeiro não que tem que aceitar é a gente mesmo, né? É. O não Sim. que eu vou dar pra aquela pessoa. Exatamente. Então, por isso Essa é a que é parte legal. difícil, porque você pode até... No começo, eu falei, não, então vamos fazer um exercício. Aí falava não. Aí eu ficava me sentindo culpada. Nossa, aquilo pra mim era... Meu Deus, que dor que eu tô falando não pra essa pessoa. Mas aí depois, com o tempo, você vai trabalhando isso em você e vai ficando mais tranquilo. Eu acho que eu fugi da história, eu nem sei onde eu parei na minha história de Eu vida. não lembro também. Eu acho é que bom, você gente. A gente foi embalando na conversa e eu não Eu sei acho nem... que eu tava pensando, eu acho que foi com os 19 anos que você Ah, sim, que aí eu comecei... não quero mais ser modelo. Aí eu comecei a... Vou chutar o balde. Isso. Aí comecei a engordar aos poucos e aí aquilo foi me incomodando muito, porque a pressão estética, ela está na vida da gente desde quando a gente se conhece por gente, né? Pro homem, às vezes, é muito menos, mas pra mulher é um negócio muito sério. Assim, a gente sempre ouve quando é pequeno. Ah, se você engordar, você não vai arrumar namorado. Ah, se você engordar, você não vai casar. Ah, se você engordar, você vai ficar feia. A gente sempre ouviu que... Então, assim, na minha cabeça, engordar era a pior coisa que podia acontecer na minha vida. De qualquer catástrofe que existisse, pra mim, o pior era isso. Até porque você era modelo, né? Sim. E Era aí, melhor cair um braço do que engordar. Exatamente. Que- E o que acontece? As pessoas, elas estão acostumadas a invadir esse espaço do corpo. Por exemplo, a gente mora em cidade pequena. As pessoas te encontram na rua, elas vão olhar e falar assim, nossa, como você engordou. A pessoa, ela não tem essa noção que isso é um espaço. Ela sabe que é uma coisa que magoa, porque ninguém fica feliz de você falar assim, Com nossa. certeza. E vem sempre num tom pejorativo, né? E assim, e como que é esse comparativo que a gente faz do engordou e emagreceu? Às vezes a pessoa tá com depressão. Eu já vi uma conhecida, ela tava com câncer. E aí uma pessoa chegou e falou assim, você tá linda, você tá magra. Aí às vezes a pessoa até Nossa, comenta, não é nossa. porque eu tô doente. Aí ela fala assim, mas pelo menos você emagreceu. Nossa. Como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E não é. É que assim, eu tenho um negócio, isso não é Jales, tá? É cidade pequena. A gente tem, parece que a pessoa que mora aqui perto é minha propriedade. Eu tenho a necessidade de cuidar da vida dela. Eu sou Então, íntima. aí... E mesmo sendo íntimo, às vezes, mesmo sendo uma pessoa que é da sua família, isso são coisas que acontecem, né, há muito tempo. E qual que é o segredo, então? Ah, Tamiris, então eu não posso falar que a pessoa tá bonita. Não é isso. Não fale do corpo de ninguém. Nem se a pessoa emagreceu, nem se a pessoa engordou. Se ela te perguntar, beleza. Assim, Exatamente. Às vezes a pessoa vai te fazer uma pergunta, aí são outros 500. Mas essa história de você invadir o espaço do outro é que é extremamente complicado. E aí é onde geram traumas. Por quê? Quando eu voltei de Belo Horizonte, aí voltando pra minha história, né? Eu fui pra Belo Horizonte, quando chegou lá, eu falei assim, aqui ninguém me conhece. Então eu não tenho necessidade de ser magra, porque olha o meu pensamento. Eu não tenho necessidade de manter essa aparência. Exatamente. Eu posso fazer o que eu O meu quiser. pensamento, né? Sou livre agora. Ninguém vai me julgar, porque aqui ninguém me conhece. E como é complicado isso, eu estava relacionando o meu corpo ao que as pessoas iam pensar. Porque pra mim, eu não me importava de estar assim no espelho. Pra mim, tava tudo bem. O meu problema era o que as pessoas iam falar de mim. Então, isso é uma coisa que é muito complicada. A gente vive em função das outras pessoas. E o quão difícil é isso pra você perceber que ninguém vai te ajudar a pagar seus boletos. A não ser que seja seu pai, alguma coisa assim, né? Tipo, que, né? Mas assim, ninguém vai ajudar você. Ninguém vai bater na porta da sua casa e falar assim, tá precisando de uma fralda pro bem? Tá precisando de um leite, amiga? Tá precisando de alguma coisa? Posso lavar uma roupa pra você? Não, ninguém vai fazer isso. Só que na hora de criticar a gente, na hora de falar alguma coisa... As pessoas, elas estão a postos, né? E aí a gente precisa entender que a gente precisa parar de viver em função do que os outros acham. E também de parar de ser essas pessoas, né? Exatamente. Mas eu acho que quando isso acontece com a gente por muito tempo, é uma coisa que dói tanto que você acaba não conseguindo ser essa pessoa.
a gente mesmo, assim, como humano mesmo, tem aquela necessidade de aprovação, Sim. né? E aí que vem a questão de uma ajuda, de uma terapia, pra gente tirar isso, pra gente Isso. saber falar não, pra gente, não, eu não preciso ser aprovado por aquela pessoa. Exatamente. Não, ela vai ter que Por me ninguém. aceitar como eu sou, entendeu? É isso mesmo. Então, Porque isso vem quem- muito forte, né? Porque quem quiser ficar, vai ficar. Vai. Quem gostar de você de verdade vai estar ali Com do seu certeza. lado. E isso não vai ser uma coisa que vai... Não vai ser empecilho pra pessoa. E aí, eu morando em BH, chutei o pau na barraca. Comi tudo que eu queria comer, fui em vários lugares, porque você sabe, lá, O pessoal tipo fala assim, muito bem de lá pra comer. as comidas Nossa. são maravilhosas. Lá Eu ia- Minas, né? eles são, assim, tem... Como é que é, gente? Eles têm fama Variedades. de... não, a Belo Horizonte é conhecido como a capital do boteco. Gastronomia. Do Sim. comida de boteco. Então, entendi. vocês imaginam, gente, Eles como eu têm fui um feliz lá. festival disso. Meu Deus. Eu fui a Só pessoa tem mais boteco. feliz. Não, em cada esquina tem um boteco. E aí lá eles Comida chamam de boteco, copo né? sujo, que é... Sabe aquele copinho americano? Sim. Sim. Aí tem cadeira amarela, é copo sujo. Não é, tipo assim, um bar requintado. E era muito bacana isso lá, porque as pessoas são extremamente acolhedoras e simples. Lá, o seu vizinho, ele vai achar que você é da família. Ele vai te levar uma marmita. Ó, várias vezes, eu morava numa casa de fundo. A minha vizinha da frente chegava com um prato pronto, tipo assim, tipo um prato feito. Ah, eu vi que você não começou a fazer o almoço ainda, eu trouxe pra você. E eu Olha ficava só. assim, gente, que Esse daí é cuidar da vida que a Isso. gente quer. Isso, gente, é isso. Pode Se cuidar. você quiser cuidar da minha Cuide da nossa vida. Isso, esse Traga cuidado. comida, paga boleto, faz Não, esse... Cuidado a gente quer muito. Principalmente Peraí, vou ali dentro, comida, tem um né? boleto que não deu pra eu pagar. Arrasou, é Não, isso. mas comida, quer agradar a gente, dá comida pra gente, E é, né? assim, é diferente o boteco lá e aqui, né? Porque o boteco que a gente pensa aqui é outra coisa, né? É o carreirito, né? Não é o Cairito, gente. Olha, às vezes eu passo lá na frente de madrugada e eu fico assim, é a Laís. Pelo amor de Deus. Mas brincadeiras à parte, né? Mas é isso. Se você for parar pra pensar... Cairito, patrocina nós. É esse estilo de boteco, só que frequentam famílias. Tipo assim, a família vai lá. E é muito legal. Sim. E aí tem a Feira Hippie, que é de domingo. Ai, eu amo, que maravilhosa. saudade daquele lugar. Não, é perfeito. Israel já foi lá. Eu fui lá. Não, lá é maravilhoso. Assim, quem tiver a oportunidade de conhecer Belo Horizonte, conheça. É feira hippie que não tem muito hippie, né? Não, gente, Vende não de tem- tudo. Não tem nada de hippie. Ele parece assim, o comboio, só que muito grande e Não, com lá roupas vende e calçados e tudo. Móveis de casa, Vende vende de tudo. tudo. Galinha. Galinha, Vende cachorro, tudo. tudo. É tudo. Vende de roupa, de... Até carro deve ter gente vendendo lá, carro. Vai ter É feira isso. de carro. Tem tudo. Tudo que vocês pensarem tem lá. E é Tem assim, tudo. numa avenida bem grandona. E aí tem uma parte que é só de comida. Geralmente, eu ando só até chegar lá. Eu nem fico passeando nas outras barraquinhas. Eu só chego lá, porque aí tem pastel, tem... Eles vendem... Espetinho. Ó, você Tem pode tudo. ver, você chega num restaurante lá, tem mexido. Sabe Olha o só. mexido que a gente faz Sim. Aham. com restoio? Tem. Aí eu olhava assim no cardápio e falava, não acredito. Eu falei, você Não tá falando pode sério? ser. Aí o cara falou, tô. Tá falando sério? Aí eu falei assim, Dá aí arroz- pra mim comer. Eu falei, arroz, feijão, ovo e linguiça? Ele falou, é. Aí ele falou, tem pedaço de carne. Eu falei, mentira. Eu falei, não, agora você ganhou meu coração. Então a gente brincava muito que, assim, é um lugar maravilhoso pra você conhecer, tanto Sim. turisticamente quanto gastronomicamente. E você foi pra trabalhar nessa área? Não. Não. Eu fiz gastronomia, né? Eu esqueci, pulei essa A parte. gente vai Eu perguntar. pulei, Gente, eu já. pulei essa parte. E aí, mas, enfim, não deu certo. E aí, fui pra trabalhar na Localiza, que é uma empresa grande. sim. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa tão grande. E, assim, foi um divisor de águas na minha vida. É muito bacana quando você tem o seu trabalho reconhecido e você percebe que você pode crescer. Só que, assim, BH é muito longe, né, gente? Nossa. É 12 horas até Rio Preto. De ônibus. E pra quem gosta de Jales, pra quem tem essa É coisa... ligado à família ligado à também. família, quem mora aqui no interior e gosta, né, de em 5 minutos, ó, eu coloquei no Waze, dava 2 minutos da minha casa aqui. Eu falei, cara, e lá eu demorava 2 horas pra chegar no trabalho. Esse era o Caramba. problema, né? Você queria ir eu ia, tipo assim, eu fui pra lá fazer seminário. E aí eu queria ir no culto de domingo. E aí eu colocava no Waze não, mas eu sabia que eu tinha que pegar um ônibus que me levava e ia parando. Até eu chegar Até lá, outro ia ser ponto. 2, 3 horas. E aí depois, Caramba. o problema não é ir. Porque você tá animado, você fala, não, eu vou.
problema é voltar. Sim. Porque aí você chegava, tipo, quase meia-noite em casa. É aquele E aí é ponto perigoso, que você não lembra, é? Jales não ia ter isso. Exatamente. Eu vou na igreja e volto a pé. Ou você vai a pé, ou você pede uma carona pro seu amigo, sim. ou você tem carro, porque lá, como era uma cidade muito grande, eu assim, gente, eu tenho carta há mais de 10 anos, mas eu sou uma pessoa que é barbeira. E não é porque eu sou mulher, tá? Isso é, na minha família, todas as mulheres dirigem excepcionalmente bem. Eu não sei o que aconteceu no meu gene ali. Não sei. Eu só. Faltou coordenação O gênio do motora. motorista não Faltou a entrou. minha coordenação motora, não sei, porque a Laizinha ainda brinca, ela fala, na hora que você vai fazer uma curva, ela falou, em vez de você fazer como as pessoas normais, ela falou, você faz assim, ó. Ela falou, dá medo, a gente olha o seu braço e pensa, ela falou, pronto. Travar. E aí eu falava assim, não, eu não tenho condições de dirigir aqui, porque é uma cidade grande e tal, não quero, então vou continuar andando de ônibus. De vez em quando, dava pra você pagar um Uber, né? Só que assim, é muito caro. Sim. E aí eu fui pesando tudo isso, né? Porque começo, você ganha pouco. Por mais que eu pagasse pouco de aluguel, eu morava muito longe do meu trabalho. E aí foi pesando tudo isso. Eu falei, não. Mas pra Vou fazer voltar. uma comparação aqui, desculpa, ó. Você tinha carreira de modelo, você trabalhava com agência, você tinha... Eu tinha uma agência em São José do Rio Preto, com 19 anos. Porque dos 12 até os 17, mais ou menos, Sim. foi tentando, né? Porque antigamente Por conta não própria, tinha internet. Você, sua família. Não, a gente tinha um scouter, na época falava scouter, né? Que são as pessoas, os olheiros, né? Que Sim, procuram. sim, entendi. Aqui tinha um rapaz que chamava Ednei. E Do teatro. Sim. e ele treinava a gente, inclusive, saudade de você, Ednei, não tenho você em redes sociais, mas se você estiver vendo isso, por favor, manda um oi que eu estou morrendo de saudade. Então, assim, ele preparava a gente, ele dava cursos, e foi, assim, um curso maravilhoso, não só bom pra ser modelo, mas pra desinibir, entendeu? Sim. Um autoconhecimento. Eu acho muito bacana esse tipo de curso. Legal. E aí, a gente passava nas agências. Então, assim, não era igual hoje que tem internet. Hoje, pra você fazer um casting, tipo assim, pra você fazer um teste numa agência, você tira fotos em casa com o seu celular, foto simples, roupa preta, sem maquiagem, e você envia no e-mail. E aí a agência vai olhar, se for bacana, você vem. E antigamente, não. A gente tinha que fazer toda essa preparação aqui, fazia fotos aqui, porque as fotos eram reveladas. Eu sei que vai ter gente jovem que não vai saber o que é isso, mas as fotos eram no negativo, aí revelava as fotos, e a gente fazia aqueles books enormes e levava. Aí a gente fazia uma excursão, colocava a molecada toda dentro de uma van, inclusive a galera que é dessa época aí, beijo pra vocês, porque tem muita gente que a gente ainda tem contato. A gente entrava numa van, foi a primeira vez que eu dormi num hotel. Então, assim, e a minha mãe sempre acompanhando junto, né? E as outras mães que não podiam ir ficavam até assim, com o coração quentinho, porque falava, tem Tem a alguém mãe. cuidando, Isso, a mãe cuidando, o Ednei também era muito bacana com a gente. Então, assim, a gente ia visita, passava agência por agência, pessoalmente. Então, assim, eu falo que a autoestima, ela tem que estar muito bem trabalhada quando você quer seguir essa carreira de modelo. Porque a gente chegava lá, licença, eles faziam assim. Segura o cabelo. Olhava a orelha, dente, nariz. Vira de Tudo lado. certinho, não podia ter a orelha aberta. Tinha que levar Então- um raio-x, gente. Exatamente. Era como se fosse... Então, assim, De e quando tudo. você não é escolhido pela agência ou pelo cliente, você precisa entender que o problema não é com você. É só porque para aquele trabalho não vai servir, ou para aquela agência não é, Sim. Nossa, não é tem autoestima interessante. Exatamente. trabalhadas. Eu vejo muitas meninas falando assim, olha, inclusive mandam no meu direct, eu não tô com a autoestima muito boa, eu queria ser modelo plus size. Então, não façam isso, gente. Se você tem... É muito difícil. Se você tem um sonho de ser modelo plus size, estude a carreira, né? Se prepare psicologicamente, se conheça, faça terapia se você tem autoestima baixa. Porque quando você chega pra trabalhar, é exatamente assim. Às vezes você chega no casting, aí ele fala assim, não, essa é muito barriguda. Não, a papada dela é muito grande. Aí o braço dela... Na sua cara, Na né? sua cara. Sim. Então, assim... E aí, o que acontece? A gente tem que saber separar que O para aquele... profissional Isso, de para você, aquele né? cliente... não é o que ele quer. Sim. E que não é um problema com você. Eu não preciso
arrancar meu braço fora porque o cliente falou que é feio. Sim. Né? Pra Não aquele preciso trabalho não dá, né? fazer uma cirurgia na barriga porque o cliente falou que minha barriga é feia. Então, assim, a gente precisa entender... Você já passou por alguma situação assim? Já. E fala... A gente fechou um job e assim... O que acontece? As fotos, existem 2 tipos de foto, né? Que é a foto profissional que você faz. Se vocês quiserem, eu até pego aqui para o pessoal ter uma noção. E pra gente colocar depois na edição pro pessoal ver. Tem as fotos profissionais que você faz do book pro cliente ver como você se comporta frente às câmeras e tal. Sim. E tem as fotos que são chamadas de Polaroid. Essa foto é uma foto sem maquiagem, sem filtro, sem nada. Pro cliente poder ver você exatamente como você é. Natural mesmo. Natural. Então, assim, tem a foto com a roupa toda preta e tem a foto de biquíni. Uhum. O que acontece? Quando o cliente vai contratar você, ele já sabe como você é. Inclusive, ele tem as suas medidas lá, porque a gente tá sempre renovando, tirando medida pra saber como é que tá o Já corpo. vê se é o perfil que Isso, agrada ele, o tipo de trabalho que ele exatamente. Tem precisa. muita coisa, ó, eu fico na parte de trás das fotos. Eu sei como, sei lá, tô numa agência aqui, eu sei se meu editor vai trazer o resultado que eu quero pra essa modelo. Talvez não, talvez vai mudar Exatamente. muito e vai ficar estranho. Vai ficar esquisito. Então, entender o trabalho de todos é legal. É legal. Sim. E estudar, que nem você falou. Ah, é porque você modela, é só tirar uma foto e mandar pra quem gosta. Tipo, Gente, é muito mais do que isso. É muito tempo de estudo, é muito não que você leva. No começo, eu tinha crises de ansiedade, né? Porque assim, hoje com a internet, as coisas estão muito fáceis. Antigamente, a gente tinha que pegar o book no braço e ir fazendo os caches pessoalmente. Tipo assim, você chegava lá, o cliente olhava. Hoje não, eles mandam aqui assim pra mim. Bom dia, bora para mais um job, ó, cliente tal, eu preciso de um vídeo de apresentação, preciso de fotos, nananana. Então, você pega uma parede do fundo branca, coloca o celular na horizontal e grava o vídeo. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano, eu tenho tanto... e ainda hoje você é ligado a uma agência? Sim, É eu ligado tenho ainda, né? 2 agências. Tenho Legal. a agência DAF, que é de Rio Preto, inclusive recomendo, eles são incríveis. E tem a agência de São Paulo, que é a agência Rock. Ah, Tamiris, por que você tem 2 agências? Porque, gente, a DAF, ela é uma agência como se fosse uma mãe. Eles são aqui do interior, eles são extremamente amorosos, eles são aquelas pessoas que pegam o modelo no colo. Eles dão cursos incríveis, assim, eles te ensinam como trabalhar. E a agência na cidade grande... É como se fosse o pai. Assim, ó. Ó, vem aqui, senta aqui e faz o que você tem que fazer. Pega, o filho é teu. O que acontece? A agência da cidade grande, eles não estão muito interessados em acolher você dessa forma. Até mesmo porque a demanda e não deve ser muito grande isso, lá, e não né? é uma Claro, né? crítica, né? Eu tô Sim, falando até pra, processo isso, diferente, para as são pessoas duas coisas. conhecerem. Porque é muito modelo, é muita coisa. Então, assim, eles não vão pegar você no colo. Se você tá achando que isso vai acontecer, ai, agência tal, tô iludida. Não se iluda. Malemar, eles vão olhar na sua cara. É rapidinho, fez a Polaroid, É o tchau, trabalho, tchau. né? Exatamente. Então, assim, lá eles querem resultado, eles querem trabalho. Sim. E aqui o pessoal da DAF, eles pegam na mão, eles oferecem curso, eles estão sempre preocupados em fazer a coisa Então, ó, os acontecer. 2 são importantes pra sua carreira, né? Exatamente. Porque a- o treinamento nunca para. você tem Isso. que E sempre- aqui na DAF eu faço trabalhos na região e alguns eles direcionam a gente para São Paulo, algumas coisas. Sim. Mas a maioria dos trabalhos que a gente faz é por aqui. E para falar assim, na verdade, eu fiz muito mais trabalhos pela minha agência aqui da região do que pelas agências grandes. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. É Sim. bacana você estar nas duas, porque Ter duas às vezes opções, pode né? aparecer um trabalho maior. Por exemplo, eu fiz figuração em um comercial da Electrolux faz uns 2 meses. Se não fosse a minha agência grande, provavelmente não rolaria. Então, assim, é interessante para você alcançar empresas que você não alcançaria sozinho. Cria um né? networking muito legal. Exatamente. Talvez dentro da empresa lá, né, da agência, você não tem, mas fora dela, nesse serviço, você conhece pessoas. Exatamente. É uma rede de Isso, contatos, é uma né? rede de contatos. E aí, a legal. história que você começou eu a ia falar? começar a falar. E aí, o que acontece? A cliente, quando a gente chegou lá para trabalhar, e a Laizinha, ela é minha fiel escudeira, né? Agora ela tá trabalhando com as sobrancelhas dela, ela não tá tendo tempo para mim. É sua assessora. Ela era minha assessora. Você agora vai ser ela... modelo dela também, né? Agora eu sou, né? Porque ela reconstruiu a minha sobrancelha. Inclusive propaganda aqui pra E ela. aquelas propaganda aqui, gente. O que acontece? A gente chegou lá pra trabalhar e a mulher chegou com uma cinta.
Aí ela falou assim, você pode colocar essa cinta? Porque eu acho que as fotos vão ficar mais harmoniosas. Assim, da barriga, né? Aquela cinta. Mas ela me deu uma cinta que ela era até aqui embaixo no joelho. Tipo assim, ela envelopava o corpo. Nossa. E aí eu falei assim, poxa vida. E o que acontece? Quando você é modelo, você está ali para entregar o que o cliente quer. Então, eu fiquei chateada na hora, mas é o meu trabalho. Sim. Eu não podia virar para ela e falar assim, não vou usar. Imagina, não quer fazer isso. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Às vezes você vai olhar para mim e falar assim, nossa, a autoestima dela tá tão maravilhosa, só que nós não somos perfeitos. Sim. E a minha autoestima, ela não tá assim todo dia. Foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Porque eu fiz terapia por conta da aceitação, pra poder voltar com a autoestima. E eu achei que fazendo a terapia tava tudo certo. Que nunca mais eu ia me sentir feia ou eu ia me comparar com o corpo de alguém. Gente, isso não é verdade. Todos os dias nós temos altos e baixos. Então, assim, a sementinha do amor próprio, da autoestima, a gente tem que regar todos os dias. Todo Tem dia dia um que você pouquinho. acorda e fala assim, eu quero emagrecer agora, eu não tô Isso, bonita, exatamente. eu tô me odiando. Eu vou fazer uma bariátrica. Não quero mais saber. Aí depois, no outro dia, você fala assim, o que eu tava falando? Não, para com isso. Vamos continuar com a nossa vida aqui. Real, saudável. Segue o fluxo e vambora. Isso, porque assim, às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, essa pessoa come o dia inteiro, gente, pelo amor de Deus. Essa pessoa só come lanche, só come... Mas não, eu tenho... Inclusive eu posto, né? Faz um tempinho até que eu tô sem postar. Mas eu sempre posto o meu prato, que eu tô comendo. Tá ali nos meus destaques, quem quiser ir lá olhar, tipo, que tá comida, ou comida saudável, alguma coisa assim. A gente come cerca de 2 a 3 legumes lá em casa, toda a refeição. E mais de uma salada. E aí, às vezes, a pessoa olha e fala assim, a pessoa gorda, ela engorda porque ela come porcaria, ou porque ela não pratica exercício, ou porque... E, na verdade, nem é isso, né? O exercício, na cabeça da maioria das pessoas, ele é tido como uma punição. A Di, que trabalha com... Já trabalhou como educadora, ela pode reafirmar isso. A pessoa chega no final de semana, ela mete o pé na jaca. Aí na segunda-feira ela fala assim, hoje eu vou buscar o balde que eu chutei, hoje eu vou correr atrás, hoje eu vou isso fazer... é postado, né? Sim, Dia é postado. Internacional da Dieta. Isso, a segunda-feira. E aí o que acontece? As pessoas, eu mesma, eu tenho uma dificuldade extrema com exercícios. Por quê? Eu lembro da época que eu me punia fazendo exercício. Você Tá faz meio alguma coisa traumatizada, hoje? né? Não, mas o que acontece? Eu tenho trabalhado na terapia, porque eu falo pra ela, toda vez que eu vou na terapia, eu falo pra ela, eu quero voltar a fazer algum exercício. Então, a gente tá tentando ver o que a gente vai conseguir encaixar. Porque eu fiz pilates, eu amo, eu fiz yoga, eu gosto. Então, assim, coisas mais leves são coisas que eu acho mais bacana pra mim. Se for uma coisa mais dinâmica, às vezes uma dança. Então, assim, a gente tá tentando encaixar, porque eu quero ser esse tipo de exemplo para as pessoas também. Eu quero que elas entendam... Eu acho isso muito importante. Eu quero que elas entendam que o exercício, ele tá ligado diretamente à saúde e à saúde mental. Ele Com certeza. Não é uma coisa que vai fazer você se punir porque você comeu demais. Na verdade, libera um monte de hormônio. E eu lembro que quando eu estudava, que eu tinha um professor que falava assim, que é quase impossível uma pessoa que faz atividade física ter uma depressão. Porque libera tanto hormônio. Ocitocina, Isso, adrenalina, hormônio da felicidade, serotonina, enfim, libera tanto hormônio. É isso mesmo. Hormônios que combatem a dor. Eu sigo uma moça que o arroba dela é atleta de peso. E ela correu esse final de semana a primeira maratona dela de 21 quilômetros. E se você olhar, ela é gorda. E ela fala, todos os dias ela posta sobre isso. Ela fala, o exercício, ele não tem que ser visto como uma forma de punição. O exercício, ele não é pra você, pra simplesmente você emagrecer, pra você ficar com o bumbum na nuca. Porque quando eu fazia exercício, eu ia na força do ódio. A Di sabe que ela me personal. Ela foi minha personal. Então, assim, eu acordava 5 horas da manhã, eu tinha vontade de chorar, mas eu ia. Por quê? Eu precisava emagrecer. Na época, eu ia prestar concurso da polícia e eu tinha passado na primeira fase.
Então, assim, eu queria emagrecer a qualquer custo. Eu precisava, né, estar magra. Então, assim, foi uma época de dieta restritiva, foi uma época de exercícios. Eu fazia quase 3 vezes por dia exercício. Nossa. E na verdade... E sem ela, assim, ela sabia do primeiro do dia. Na verdade, a gente começou a treinar não no intuito de você perder peso. Foi pra Aquelas você... Eu nem contei pra ela, gente, mas era isso. Eu tô sabendo agora. Mas assim, era na verdade pra você fazer o Pra TAF, pra né? passar Que é na aquele prova. teste de A aptidão segunda etapa, física. né? Isso. Na minha cabeça de pessoa Normal. neurótica, né? De querer emagrecer, eu me motivava imaginando que eu estaria magra. Independente do resultado. Eu queria muito passar na prova, mas o que me motivava ali era estar magra. Era estar com, assim, com o corpo. Com a E cintura fina. aconteceu de você se machucar, né? Sim. E não conseguir prestar a prova. Porque o que aconteceu? Nossa. A gente fazia o nosso treino na parte da manhã e às vezes no meio do dia e no final do dia eu treinava de novo, mas sem o Sozinho. Eu não sozinho. sabia, Sem o acompanhamento dela. O que aconteceu? O meu joelho, ele não chegou a romper, mas ele ficou machucado, né? Tipo assim, Um excesso muito grande Não, mas de agora, exercício. olha aqui, ó. Muita Mas pelo carga, menos né? você ficou magra. exatamente, mas era o que as pessoas diziam quando olhavam pra mim. Nossa, mas pelo menos você emagreceu. Meu Deus. As pessoas me paravam na rua e O falavam assim, o que joelho você fez? arrebentado. O que você fez pra emagrecer? Então, assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado. Sim. Porque, às vezes, você tá lá seguindo aquela blogueira fitness, né? Ela faz exercício e ela tem um personal ali acompanhando e você quer tanto aquilo pra sua vida que você vai começar a fazer sozinho. E aí eu falo pras pessoas, mas você então é contra o emagrecimento, você fica romantizando a obesidade. Não, gente, não é isso. Eu não sou contra o emagrecimento de maneira alguma. O que eu sou contra? Você se machucar. Eu sou contra você... Os excessos, né? Exatamente. Eu sou contra até porque, você... assim, a sua frase principal é a busca pela autoestima. Não Exatamente. importa Sua se ela é autoestima. gorda, se ela é magra. Exatamente. né? E aí é aquela coisa, as pessoas olham pra pessoa gorda e já associa que a pessoa não é saudável. E isso não é verdade. A gente foi ensinado assim, mas isso não é uma realidade. Então, e hoje, quando a pessoa chega em você e fala alguma coisa... Antigamente, você às vezes lidava, ficava aquele medo, né, do não que a gente falava, né? Mas quando fala, Tamires, você tá gorda. Como você reage, né, depois de terapia? Como é que você... Porque as pessoas Porque são meio sem acontece, noção. normal. Né? As pessoas são são. sem noção. Como é que você, a Tamires, por dentro, reage Olha, hoje? por dentro eu queria agredir as pessoas, mas não pode, né, gente? Que a gente vai preso. Brincadeira. Mas assim, hoje eu aprendi a me impor. Porque antigamente eu chorava, né? Sim. Eu ficava sem graça, dava risada, entrava na onda. Porque quando eu voltei de BH, inúmeras pessoas perguntaram se eu tava grávida. E aí eu ficava assim, gente, o que passa na cabeça da pessoa? Até que eu comecei a brincar com a situação. Se alguém chegar hoje pra mim e falar assim, você tá grávida? Gêmeos, você acredita? Trigêmeos. É gêmeos, mas Vai quando nascer eu nascer. te aviso. Então, assim, a gente acaba levando de uma forma mais leve, mas é extremamente importante a gente saber se impor. E nem precisa como ser você agressivo. fala? Ó, o que acontece? A maioria dos relatos que eu recebo no direct são de pessoas que dentro de casa recebem esse tipo de ofensa. Tipo assim, nossa, você tá muito gorda, para de comer. E aí você tem que conversar. Você tem que chegar pra pessoa e falar, olha, esse tipo de comentário me entristece. não É é indelicado legal. da Sem sua impor parte. mesmo, Olha, não, né? isso se impor, mas não precisa. Quando a gente fala se impor, as pessoas já ligam a Não agressividade. não é Cala a sua agressão. boca. É só colocar Fala, olha, a sua gente, opinião mesmo. Esse tipo de comentário não é bacana. E eu sei que é muito difícil. Porque geralmente a pessoa ela já tá com a autoestima baixa. Ela já tá chateada. E eu vou contar uma coisa pra vocês que talvez as pessoas não saibam. Quem é gordo sabe que tá gordo, gente. Ai, com certeza. As pessoas Nossa. têm Tem espelho. ela se vê. Nossa. As pessoas se veem no espelho todo dia. Você Ainda acha? bem que você falou. É Ô, isso. dona Maria, a senhora acha que se a senhora não me contar que eu engordei, eu não vou saber. Porque parece que a pessoa, ela tem essa necessidade de olhar pra você e falar assim, nossa, mas você tá muito gorda. O que aconteceu? Teve uma amiga minha que ela é minha amiga, eu gosto muito dela, mas eu vou contar pra vocês o que ela fez comigo. Logo que eu voltei de BH, ela me encontrou na rua e ela falou assim, eu vou orar por você. Aí eu falei, pronto, ela vai orar pra arrumar um namorado, quer ver? Eu tava só esperando. Aí eu falei, por que, minha amiga, que você vai orar por mim? Aí ela falou assim,
pra você emagrecer. Porque você tá muito gorda. Já tá assim, ó, já passou do limite. Aí eu... Na hora eu falei assim, não. Você não falou isso, não. Eu não tô escutando isso. E aí eu fiquei... Aí O limite. Quem que deu o limite? E eu já tinha começado a fazer fotos, né? Porque a gente começou a vender umas roupas plus size. E foi aí que surgiu a vontade de voltar. A fazer foto e moda e tal. E aí eu olhei pra ela e falei assim, você tá vendo essas roupas aqui? Aí ela falou, tô. Aí eu peguei meu celular e falei, olha, a gente fez umas fotos dessa roupa. E agora eu trabalho com isso. Se você rezar pra eu emagrecer, eu vou perder o meu dinheiro, vou perder o meu... Vou ficar desempregada. Eu vou ficar sem trabalho. Então eu peço, por favor, que você não faça isso. Aí ela ficou assim, não, então tá certo. E aí eu falei assim, gente, são umas coisas É a que... necessidade de cuidar da vida dos outros, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Quando a pessoa é sem noção. Que não né? trouxe Essa sorvete. mentalidade de cidade grande. Que não vai, trouxe cara. sorvete E da às pingo de vezes- mel, ó, traz sorvete. É isso aí. E E você falar que eu tô gorda, por que você não traz comida pra eu comer? Mas às vezes chega a ser um pouco mais, né, do que cuidar da vida do outro. Sim. Porque, por exemplo, É agressivo, a né? gente vê na internet as pessoas falando sobre o corpo gordo. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa tá lá, às vezes, só existindo, falando... Por quê? Só existindo. Falando sobre autoestima, né? Querendo que as pessoas se gostem mais. E aí vem alguém e fala assim, mas isso é um absurdo, porque você tá romantizando a obesidade. Isso mas eu tô falando pela sua saúde. Quando que a gente viu uma pessoa chegar em alguém na rua, na balada, no bar que seja, a pessoa tá com um copo de cerveja e fumando, e a pessoa chega assim, olha, isso faz mal pra sua saúde, se fosse você eu parava. Não, Mas o barman, quantas... ó, não vou te vender, Exatamente. cara, porque faz mal. E quantas vezes você não presenciou uma situação, às vezes num almoço de família, que alguém chega assim, eu sei uma dieta, eu vou te passar. Nossa, você vai ficar magrinha. E aí você olha, você fala assim, a pessoa invade o espaço da pessoa gorda. Sim. Como se fosse uma coisa normal. Sim. E, na verdade, às vezes, a pessoa que tá ali, magra, os exames dela tá aquela catástrofe, né? Só que, só por olhar, as pessoas acham Acha que tá É. saudável, tem visão né? de raio-x, né? Porque o gordo tá mal e a pessoa Não, magra e às tá... vezes tem pessoas que ótima. têm diabetes, magras, que tem um monte de exatamente. doença, entendeu? A gente precisa parar de interligar a pessoa gorda à doença. Sim. Eu entendo a sua luta, porque assim, o problema que a gente tem com qualquer pessoa que luta por qualquer coisa é os extremos. Sim. É a pessoa falar, vamos fazer uma campanha para as pessoas engordar, por exemplo. Não, isso você só quer que... seria romantizar a obesidade. É. Se eu falasse pra vocês o quanto é maravilhoso comer o dia inteiro e engordar 10 quilos em uma semana, que é uma coisa que a gente vê nas dietas restritivas, e o quanto é perigoso isso. perigoso. E como eu tava falando, e acabou a gente mudando de assunto, eu não sou contra o emagrecimento, sabe? Eu não sou contra nada disso. Inclusive, eu nem sou contra fazer lipo, bariátrica, nada disso. O que eu sou contra? Você fazer coisas com o seu corpo que vão te machucar, que vão prejudicar a sua saúde, que vão prejudicar a sua saúde mental. É verdade. Porque a busca pelo emagrecimento é uma coisa que a gente aprende a fazer desde pequeno. Se você clicar aqui na internet, dieta da lua, como perder 7 quilos em uma semana, vão aparecer milhares de opções. Dieta da bolacha de água e sal. da Exatamente. maçã. Então, assim, procure um profissional. E obedeça o profissional. Não faça exercício sozinho, escondido do seu personal. Porque a gente tem mania de ser imediatista. Então, a gente quer um resultado para ontem. E para esse resultado para ontem acontecer, a gente acaba prejudicando a nossa saúde. E isso é uma coisa muito difícil e complicada. E assim, eu conheci tenho uma amiga de internet, né? Hoje a gente é amiga pessoalmente, mas a gente se conheceu pela internet. E aí eu falando pra ela, mas os meus exames estão ótimos e tá tudo certo com a minha saúde. Ela falou assim, tá bom, amiga, mas isso é da conta de quem? Aí eu falei, minha. Ela falou, então. Ela falou, por que a gente tem que se meter na vida da outra pessoa? Por que a gente tem que querer controlar a vida dos outros? Ela falou assim, eu não sei como os meus exames estão. E eu não quero saber. Ela falou, isso é um direito meu. Eu acredito assim, eu como influenciadora, eu estou aqui influenciando as pessoas todos os dias. Claro que todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. Eu tento fazer o meu melhor.
E eu tento sempre falar sobre isso com as minhas seguidoras, sobre saúde mental, sobre o quão é importante você fazer exercício pelo seu bem-estar, não só nessa busca desenfreada pelo emagrecimento. Por quê? Vou falar por mim na época que a gente fez o personal. Eu fiquei magra. Eu emagreci bastante, inclusive. Acho que você lembra, né, Di? A gente até tirou fotos de antes e depois do corpo. Melhorou a celulite, sim. Só que não é uma coisa que é milagrosa. Não é essa coisa que a gente É um processo. vê. E o seu Exatamente. E o principal, e o seu psicológico, como ficou? Você ficou- Abaladíssimo. Psicológico e o Não, joelho. pior. Já era, nunca mais. O pior. joelho até hoje ele estrala, gente. O pior, assim, eu acho que foi você ter machucado, né? E você perdeu o concurso. Exatamente, Você perdeu. exatamente. Que era o que você tava buscando E como alvo, né? hoje eu entendo que nada acontece por acaso, né? Que tudo são vivências e a gente leva como experiência. Sim. Mas olha o quanto é complicado isso. Você perdeu uma oportunidade porque você queria estar magro. O meu foco não era nem passar no concurso. Era ter um corpo dito perfeito. Onde aceitável, né? Isso. E onde eu quero chegar com isso? Porque pra mim nunca era suficiente. Eu podia emagrecer o quanto fosse. Eu estava magra, eu estava bem, só que eu sempre via defeito. A minha barriga não estava magra o suficiente, o meu bumbum não estava bonito o suficiente. E é isso que que acontece com a gente quando a gente começa a se comparar com esses corpos da internet. Por quê? Tem Photoshop, tem edição, tem lipo. Aí a pessoa, às vezes você vai falar assim, mas eu conheço uma pessoa que é assim na vida real. Tá, mas como é a rotina dela? Né? De alimentação, de treino. É totalmente diferente da vida que você leva. Aí a pessoa fala, Eu falei, então. E o que acontece? Eu comecei a entender que pra mim era muito melhor, que eu me sentia muito mais feliz tendo o corpo que eu tenho do que acordando 5 horas da manhã pra fazer todo aquele exercício. Tipo, fazer 3 vezes exercício por dia. E ainda assim, eu ficava frustrada porque não era o corpo que eu queria. Eu queria aquele corpo da lipo. Eu queria aquele corpo que não tem um detalhe. Só que, gente, não existe. O corpo perfeito, ele não existe. E por que a gente tem essa busca desenfreada, né? A gente quer o tempo todo ser essa pessoa. E a gente esquece de viver. Porque aí eu comecei a parar pra pensar. A época porque eu fazia dieta em épocas, né? Como eu falei pra vocês. Na lua. Isso, tinha um evento, aí eu me programava e ficava, tipo, dos 2 eventos. meses, fazendo dieta. E aí, depois que passava o carnaval, por exemplo. Aí você ficava metia feliz. o pé na Aí jaca. eu disputava. Aí ficava feliz. Aí eu ficava feliz. E aí eu comecei a comparar isso, né? E aí eu falei assim, o que importa mais? Eu estar feliz, né? E poder viver, ou eu estar o tempo todo fazendo dieta? Porque assim... Querendo agradar as pessoas. Exatamente. A gente tem essa... Eu não sei, eu falo porque a gente cresceu tudo aqui em Jales, talvez possa ser só aqui, nem em Jales, outro lugar não tem. Mas a gente é ensinado quando criança, você vai na casa do fulano, se comporta, fica quietinho, tal. Por quê? Pra agradar aquela pessoa. Exatamente. Talvez a pessoa ia ficar feliz de ver você sair correndo pela casa De você brincando. feliz, né? De ver você à vontade Tô do dando seu um jeito. exemplo de criança, Sim. né, e tal, mas isso vale pra tudo. Sei lá. Por exemplo, a gente fez café aqui hoje. Ela não quis café. Mas ela falou, se vocês quiserem, pode tomar. Assim, Deixou livre, né? E quantas vezes a gente deixa de ser a gente mesmo, né? E assim, é muito raro. Com quantas pessoas você tem a liberdade de ser você mesmo sem se sentir constrangido? Vocês já pararam pra pensar Sem nisso? usar nenhuma máscara, sem usar esconder nada. Você ser você, totalmente você, com os seus defeitos e com as suas qualidades, e a pessoa escolher ficar. Porque isso é o mais importante. As pessoas do nosso círculo, eu não falo só de relacionamentos amorosos, falo de amizade, de família, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente conviver com outras pessoas, né? E o quanto é bacana você perceber que a pessoa te ama pelo que você é, né? E não só Em sobre esse essência, né? assunto que a gente tá Isso, falando, exatamente. da sua carreira e tal, mas assim, sobre trabalho, sobre política, eu acho que acima de tudo, o que a gente tem que ter sobre as pessoas? Respeito, só isso. É uma Respeitar, realidade. se aceitar e não querer agradar,
Entendeu? É, Eu é acho que isso... aprender a relacionar-se. Só Se isso. relacionar com quem é amigo muito próximo, com quem é de longe, com quem Sim. trabalha. E como é que a todo gente mundo. faz isso? Fazendo terapia, gente. eu virei aquelas pessoas, sabe, os defensores do Xiaomi? Virei, gente, mas da terapia. Ó, Porque- e fala um pouquinho pra gente sobre a tua formação. Você tem uma primeira formação. Tenho. E depois, agora, nessa outra etapa que você tá agora, né? Depois de modelo fashion pra E é plus até size, legal. Você tem algum tipo também de formação nessa área? Eu estudo, assim, os cursos que tem, Tem um curso disponível, específico, né? ah, Porque ainda não tem uma faculdade. Tem faculdade de moda, mas é voltada mais pra costura e tal. E eu sou péssima, gente. Tenho 2 mãos esquerdas. E não é o que você quer também artesanato. fazer, né? Não, Gente, não, ela não, tem não. 2 mãos esquerdas pra costurar, mas e pra dirigir, e pra dirigir. Mas pra fazer comida, ela tem 2 mãos direitas. E o que acontece? Quando eu terminei, né, parei de trabalhar como modelo, eu falei, e agora? Porque eu não tinha um plano B, né? A gente pensa, às vezes, lá na frente, mas eu fiquei, o que eu vou fazer da vida? Meu Deus. Aí eu fiquei um tempo trabalhando como promotora de supermercado, sabe? Aquelas que Sim, entrega sim. brinde e tal. Eu trabalho desde nova. E aí, eu sempre gostei de cozinhar. Eu cozinho desde os 9 anos. Eu era pequenininha quando minha mãe me ensinou a fazer arroz na panela de pressão. E eu achava o máximo aquilo. E aí, cozinhava com supervisão, né? Lógico. E me apaixonei. E aí, minha mãe sempre cozinhou muito bem. Ela tem uma mão, assim, incrível. E eu me inspirava nela. E aí, eu falei, cara, eu acho que é uma coisa a se pensar. Fui conhecer a faculdade, me apaixonei e falei, quero fazer gastronomia. Só que o que acontece? Quando a gente pensa na faculdade em si, você tem que pensar num todo, eu acho, né? Assim, o ideal seria que eu tivesse feito um teste em um restaurante. Não visto só a parte da faculdade. Porque a faculdade, gente, é um arco-íris. É um unicórnio, é uma coisa linda. Pra Você todos, tá, né? Pô, todas as áreas, a gente É. falou isso Não com é? quem? A gente falou com a Tairine. Ela fez nutrição. E assim, na faculdade, tudo lindo, mas e aí pra Gente, trabalhar agora? Na entendeu? prática, é complicado. E a Di que faculdade vem- não te prepara pra prática. Não, de maneira não alguma. adianta. Gente, a faculdade, ela vai te ensinar o básico do básico do básico. A hora que você chega lá, que você tiver o seu primeiro choro, aí você tá pronto. Muitas Aí vezes você deve- faz um no começo, curso, você né? faz um curso tecnólogo lá que você tem muito mais resultado do que às vezes, na Exatamente, faculdade. porque o tecnólogo, além dele ser curto, né, ele tem mais prática. Sim. E aí, o que acontece? A Di sabe o que eu tô falando porque eles têm sorveteria desde quando era pequeno. E aí, você trabalhar aos finais de semana é uma coisa muito complicada para quando você não está preparado ou para quando você não faz o que você Final de gosta. semana, feriado, ano Feriado. novo, Você tem que... Natal, você Porque trabalha você, tudo. você vê todo mundo se divertindo e você lá. Sou Joe. Então, assim, é extremamente Eu não trabalho no complicado. ramo, né, da comida, mas feriado, final de ano, eu tô sempre trabalhando. E aí, o que acontece? Quando você associa uma profissão que você não gosta e você tirando os seus momentos de lazer, porque eu tinha folga de segunda-feira. E aí, na segunda-feira, ninguém queria sair comigo, porque tava Porque todo todo mundo cansado. Todo mundo queria ir E pra era o academia. dia que eu tinha pra ir no cinema, era o dia que eu tinha pra sair pra comer alguma Tem coisa. um monte de coisa que não abre de segunda-feira. Não, as pessoas Exatamente. tinham... Uai, o restaurante que ela É, trabalhava verdade, segunda-feira né? não abria. E aí, o que aconteceu? Eu amei a faculdade, mas quando eu fui trabalhar na área, eu vi que não era o que eu queria. E aí, na minha cabeça, eu não podia mudar de área. Porque se eu fiz aquela faculdade, se eu fiz aquela Você escolha, era obrigada. eu era obrigada a trabalhar ali. E assim, no primeiro dia, eu já tinha percebido que não era o que eu queria. Que eu fui embora chorando, tipo, o caminho todo. Aí eu falei, mas eu vou ser forte. Às vezes é só uma impressão. Só que eu sempre tive a intuição muito forte. Então, assim, naquele dia eu falei assim, fiz merda. Na hora, assim, que eu entrei, você vê a atmosfera, assim, de loucura. Eu não sei se vocês têm costume de assistir MasterChef. Aham, Eu Ai, tenho eu gatilho, adoro. não assisto. Ai, nossa, eu adoro assistir. Por quê? Tinha Jacan lá. Desliga o freezer à noite. É exatamente... E é engraçado pra gente que tá assistindo, Sim, né? sim, mas é vai exatamente Nossa, esse mas caos. eles tratam as pessoas Nossa, que muito nem mal, pelo cocô. amor de Deus. É Gente, isso. eles são lixo, as pessoas lá. Isso. E aí, o que acontece? Tinha um chefe lá. Eu era a única pessoa formada do restaurante. Geralmente, as pessoas que se formam em gastronomia trabalham em restaurantes que são muito requintados. E mesmo assim, você ganha pouco.
Eu não me atentei a esses detalhes. Eu fui só na ideia do que eu gostava. Sim. Porque eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar numa coisa que eu gosto muito. Só que às vezes pode se tornar seu pior pesadelo. Porque você vai falar assim, não era isso que eu queria. Não era isso que eu tava pensando. E foi realmente o que aconteceu comigo. Eu cheguei numa segunda-feira pra trabalhar. Esse restaurante, eu folgava na segunda, mas ele abria todos os dias. E era promoção do Parmegiana. Você comprava um e ganhava outro. E aí ele falou assim pra mim, vamos ver se você é boa pra trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado. Ele falou, vou te colocar na promoção do Parmegiana. Aquilo eu fiquei assim, meu Deus. E ó, correria, gritaria. E aí eu fui vendo aquilo e eu sou uma pessoa muito calma e tranquila. Quem me conhece sabe, eu chego a ser até um pouco lerda. Não, é verdade, mas calma. Eu sou muito tranquila. E essa correria, pra mim, essa adrenalina, me dá crise de ansiedade. Nossa, Então, Você não tava preparado pra isso. Eu não consigo me localizar. Então, assim, foi muito difícil pra mim o primeiro dia. Dá aquela travada e tudo fica Não, em eu câmera fiquei- lenta. Sabe tá o Scooby? acontecendo? Igual que nem. E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero. Tipo, pra mim não é esse rolê. E aí eu trabalhei 1 ano nesse restaurante. Só que o que acontece? Eu me recusava a falar que tinha alguma coisa de errado. E aí, revendo as minhas postagens, porque o Facebook tem as lembranças, Tem, né? todo Eu postava muito na linha do tempo, né? Ai, bora trabalhar. Ai, hoje é feriado, vai estar todo mundo descansando, mas eu tô trabalhando, mas eu tô muito feliz. Então, assim, eu ficava reafirmando o Reafirmando tempo pras todo pessoas. pras pessoas. Até porque, assim, o meu sucesso, eu fiz faculdade e trabalho na minha área. As pessoas têm que ver Exatamente. que eu tô Vou mostrar de pras boa. pessoas que eu tenho E ó, sucesso. eu consegui. acho um absurdo as pessoas ligarem o ser alguém na vida com você fazer faculdade ou ter uma carreira. Todo mundo é alguém na vida. A Sim. pessoa, ela fazendo o que ela gosta, ela tendo o trabalho dela honesto ali, tirando o sustento dela, da família, ela é alguém na vida. Então, assim, a gente cresceu ouvindo isso. Você tem que Isso ser é alguém na implantado vida. na gente Se desde você não criança. estudar, você não vai ser alguém na vida. É. Então, assim, eu me recusava a sair daquele trabalho. A gente conversa muito isso em casa. Eu- Sobre eu a me- questão de Eu me faculdade. recusava, porque eu me sentia um fracasso. Na minha cabeça, eu ia estar decepcionando os meus pais, eu ia estar fracassando porque eu estava desistindo da profissão que eu escolhi. E isso é muito triste. Você pensar dessa forma é uma coisa muito complicada. Então, eu quero dizer para todo mundo que está infeliz na sua profissão, infeliz no que você escolheu para fazer de faculdade, seja a primeira, a segunda, a terceira, você tem todo o direito de recomeçar e mudar. E pensa assim, ó, você não vai estar começando do nada. Você está começando a partir da experiência que você já tem. E olha que bacana que é isso. Nós somos um amontoado de experiências. Eu tô falando isso, tô É ficando um processo. tô E ficando olha arrepiada. só, que nem você falou, a gente desde criança é ensinado, ó, estude, tire boas notas, faça uma boa faculdade e passe Que num você bom vai- concurso. Porque você vai ser alguém na vida. É, E olha arruma um só, bom por exemplo, emprego, tem né? aqui uma pessoa na nossa região, um garoto, tem 17 anos, 18 anos. E ele começou a fazer o que ele gosta, fazer vídeos no YouTube sobre um determinado jogo. E hoje, assim, é até estranho falar, mas ele tira 30 mil reais por mês no YouTube. Então você olha assim e 30 fala, mil cara, reais. Um Então, juiz hoje então, formado, hoje um cara senhor. que fez todo esse processo, que implantado isso na nossa cabeça desde pequeno, ele não tira isso. Às vezes não tira isso. A não ser que for um médico, for alguma coisa. Eu não tiro isso. Então, Ó, Ainda. Tem um menino que ele não é meu amigo, é conhecido assim de longe, nós temos amigos em comum, e ele estudou a vida toda para passar no Barro Branco, sim, da Polícia como Militar. oficial, né? Isso. Ele passou, trabalhou algum tempo, e aí ele olhou assim e falou: não é isso que eu quero, o meu primo. quero fazer medicina. É de Urânia? É, É ele. é o meu primo, é o Matheus. E aí eu fiquei assim, eu falei, cara, se ele fosse filho do meu pai, o meu pai ia estar chorando agora nesse Sim. momento. Por quê? Porque o meu pai é policial. É o então, sonho, assim, né? O sonho dele é que os filhos fossem todos Sabe que policiais, Os gente. pais, eles querem transferir o sonho deles pros filhos. Exatamente. né? Não é por maldade, Não, mas porque não, ele imagina isso é. vai ser E bom. muitas E ainda muitas mais a geração vezes, passada, que é dos nossos pais. é. E Porque tem uma outra coisa. muita gente não teve oportunidade de estudar. Então, assim, eles olham o concurso como uma forma de segurança, exatamente. E muitas vezes, o que eles fazem? Eles querem transferir algo que ele não viveu.
Por exemplo, eu tive vontade de ir embora do país. Não, eu não consegui viver isso, então eu vou passar isso pro Benjamin, por exemplo. Não. Ele vai viver os sonhos dele. Ele vai ter as escolhas dele. Ele vai ter as escolhas Isso dele, e isso é entendeu? muito bacana. Na verdade, o meu primo, que você comentou o caso, Eu não sei, tá vendo? Eu não sei nem o nome dele. Eu falei assim porque coragem, porque Sim. você precisa ser corajoso. mas pra na você, verdade, Com certeza. deixa eu falar, que como é o caso dele, eu conheço. Na verdade, ele não queria, não queria mesmo Barro Branco. Ele não queria. Ah, ele não queria. Não, ele, Aí, tá vendo, gente? ele começou a fazer uma faculdade de engenharia e viu que não gostou. Aí ele falou assim, eu quero ser advogado. E ele foi estudar para passar na USP. Ele queria a USP. E aí ele prestou várias faculdades, né? E não passou na USP. Só que ele passou no Barro Branco. E aí o meu tio falou pra ele, incentivou ele, vai pro Barro Branco, porque lá você vai estudar direito também. Sim, sim. Só que você vai estar ganhando. Você sai formado em direito. É, Depois só cê- tem que terminar de... tem que só isso de convalidar. segurança, depois né? tem que só alinhar. Isso, e aí ele falou assim, não, ele não queria isso, ele queria prestar de novo a USP e passar na USP, né? E aí o meu tio falou pra ele, Matheus, você já tá com uma idade, né, avançada, você precisa dar encaminhamento na sua Precisa vida. arrumar um rumo pra sua É. vida. E aí ele falou assim, então eu vou. E aí ele pegou e foi. E ele falou assim pra mim, que eu fui na formatura dele, ele falou assim pra mim, não tem um dia na minha vida que eu não pensei em desistir. Ele odiava. Ele odiava Isso aquilo é lá. muito Você vê ruim. como isso é ruim. Se fazer algo forçado. É muito triste, porque você... É 3 anos. Ele ficou 3 anos lá fazendo o que ele não gostava. Todos os dias ele acordava e falava, que merda que eu tô fazendo na minha vida. Não, e realmente isso é uma coisa muito complicada. Eu fiquei 1 ano trabalhando nesse restaurante e todo dia eu tinha vontade de ir embora. Aí chegou num ponto que eu fiquei o quê? Doente. Porque é o que acontece com a gente, né? A gente tá ali, negando as vontades da nossa alma. O que acontece? A gente adoece. Então, assim, eu entrei em depressão, meu cabelo, essa parte do lado aqui, ela caiu toda. E aí, quando a minha mãe percebeu, porque assim, eu não falava nada pra ninguém, né? E o medo de magoar, de decepcionar. Manter a pose, Exatamente. as pessoas de fora vendo Exatamente, você. porque o pessoal da faculdade falava assim, o que você tá fazendo? Tô trabalhando na nossa área. Por dentro eu tava assim, é horrível, não façam isso. Então, assim, eu ficava feliz na hora de falar, porque, mais uma vez, o importante era agradar as pessoas. Não E era outra me coisa, agradar. você tá ali ocupando um lugar que não é seu. Exatamente, você Quantas tá tirando pessoas, o por lugar de exemplo, outra não queriam pessoa. estar no lugar do Matheus lá, que estudam Por quanto paixão mesmo, tempo. que quer. Exatamente, porque quer Tipo assim, muito. ele tava ocupando um lugar que não é dele. Sim, Entendeu? Verdade. Que isso é muito não real. é aquilo que ele queria pra ele, pra vida dele. Não é algo que ele aceitou, entendeu? Verdade. Ele tá fazendo forçado. E, gente, é muito complicado isso. Então, eu digo assim, de coração, pra você que acha que tá... Porque as pessoas falam assim, mas eu tô velho pra mudar de área. A gente nunca tá velho pra Que nada. isso, enquanto você tem ar, você tá respirando. Exatamente. Ó, eu voltei a ser modelo com 31 anos. E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse voltar pra essa área. E realmente é uma área que eu sou completamente apaixonada em trabalhar. Hoje você tá realizada. Muito. Assim, mais do que eu possa dizer. E não é porque é um conto de fadas. Tem, assim, muito perrengue, tem muita coisa Como difícil. qualquer trabalho. área, normal. É isso que eu, toda isso que eu área ia tem. dizer. As pessoas têm mania de romantizar alguns tipos de trabalho. Sim. Mas, gente, você começou a trabalhar com aquilo, você fala... Se você foi só iludido pelas coisas boas, você vai desistir. É. Porque tudo que é trabalho tem perrengue, tudo que é Normal. trabalho é difícil. E o que acontece? Passa pela situação dos pais mesmo. O meu pai, o sonho da vida dele era que a gente prestasse concurso. Todo mundo lá em casa. Sim. Meu irmão é concursado, ele é policial também. E aí ele ficava na gente, né? Porque o futuro de vocês é concurso, vocês têm que prestar concurso. Mas os meus pais são concursados. A minha mãe pela saúde, meu pai pela polícia. Então, assim, eu entendo que ele queira pra nós estabilidade. Sim. Então, assim, muitas vezes eu ficava chateada porque meu pai falava assim pra mim, quando que você vai arrumar um trabalho de verdade? E aí eu falava assim, poxa vida. E hoje? Tudo que eu... Então, e aí eu falava, tudo que eu queria era que meu pai reconhecesse o meu trabalho, Te que meu pai apoiasse. me apoiasse, se orgulhasse de mim. Mas, na verdade, ele apoiou da maneira dele. Por quê? No início de carreira... acho que como toda carreira é complicado, igual quando você vai passar num concurso que você tem que passar um período só estudando. Quantas pessoas têm esse privilégio, né, de fazer isso? Então, assim, quando eu voltei pra carreira foi quando começou a pandemia.
E aí eu tava morando em São Paulo já fazia 3 meses, as coisas estavam se encaminhando lá. E aí eu tive que voltar para casa. E aí eu não tinha um salário, porque eu já estava trabalhando como autônomo. Sim, sim. E aí a minha vida virou de cabeça para baixo. E aí foi nessa hora que eu falei, ou eu vou desistir, ou eu vou até o fim e eu não vou me importar com as consequências. Para minha sorte, eu tenho a minha base, a minha família, os meus pais. Eu não precisei pagar aluguel e nem pagar comida, porque se fosse esse o caso, eu teria que arrumar outro emprego. E teria que deixar esse sonho encostado um tempinho. Mas eu falei, não, eu vou me dedicar, eu vou usar esse período para me profissionalizar, para estudar. E foi aí onde eu comecei a fazer cursos online, comecei a ver, o que é interessante aqui, interessante e tal. E aí, nesse início, não tem retorno, né? Porque eu tava só estudando. Sim. E aí, meu pai falava, mas quando você vai arrumar um emprego de verdade? Quando vai começar? Hoje eu falo isso tranquila. E eu falo que ele me ajudou da maneira que ele pôde. Porque ele podia muito bem falar, olha, eu preciso que você ajude em casa e você vai ter que trabalhar em outro lugar. Então, assim, a comida e o teto, eu tinha, né? Então, assim, eu fiz de tudo para não ter nenhum tipo de gasto quase nesse período, né? Porque eu não tinha de onde tirar. E eu fui me aprimorar para quando as coisas voltassem às engrenagens, eu pudesse estar mais ou menos pronta, porque eu falo que o aprendizado ele nunca acaba, né? A gente tem que estar sempre se reinventando e sempre renovando isso. E quando foi o divisor de águas na nossa vida? Quando as pessoas começaram a reconhecer ele na rua. Porque eu faço vídeo dele, né, em casa. O cabelo dele arrepia de um lado e aí chove. Aí eu sempre filmo isso para as minhas seguidoras. E elas amam. E elas ficam, ai, seu pai, seu pai. E aí ele falou, filha, eu tava na rodoviária um dia e aí uma moça falou assim, eu conheço o senhor, eu sigo a sua filha. Aí eu acho que começou a cair a ficha dele. E aí, com o tempo, né, eu fui aprimorando os trabalhos, agora foi começando a vir, né, começar a vir o lucro, né? E aí foi aonde ele começou a ver realmente como um trabalho de verdade. Mas eu não culpo ele, porque a geração deles isso não existia. Ele foi ensinado assim também, exatamente. né? Então, tá reproduzindo. Exatamente. Então, assim, eu aprendi a ver com os olhos dele também, né? E agora eu ensino. Assim, ele não tem redes sociais, meu pai. Ele não tem Facebook, não tem Instagram, ele não sabe mexer. Mas ele tem WhatsApp. Quando eu posto um trabalho no status do WhatsApp, ele fica, filha, eu vi, ficou muito legal. Então, assim, são coisas boas que vão acontecendo. Então, assim, eu sempre falo para os meus seguidores, gente, tenham paciência. Tenham paciência, né? Porque as coisas não acontecem da noite pro dia. Você tem que se dedicar. É difícil, né? Exatamente. Embora você falou que tem que se renovar, aquele primeiro estudo que você fez aqui em Jales, ele faz parte da sua carreira hoje. Exatamente. Nada é jogado fora. Ô, Tamires, conta uma história engraçada pra gente, daí da sua... Você quer que eu conte a história da minha calça? Eu vou contar pra você. Não, gente. eu preciso da calça, Não, a gente comentou isso. Mas eu vou contar. A gente comentou isso nos bastidores, essa né? Essa realmente foi muito engraçada. Ai, gente. O que acontece? Eu comprei uma calça daquela Prada. Aquela calça Prada. Ela tem um zíper na parte da frente e ela é uma calça compressora, ela é bem apertadinha. E a gente foi pra uma festa. E, né, chega lá, você bebendo cerveja e tal, e aí dá vontade de fazer xixi toda hora, né? Só que chegou uma certa hora, eu já tava, assim, bem alegre, né? Quase de fogo. E eu fui fazer xixi, e na hora de... Como não dá pra sentar, né? Porque banheiro público e tal, na hora de abrir a perna, eu abri muito. E ela é aquele zíper, que ele é tipo um zíper embutido. A hora que eu abri, eu só escutei assim, trá! A hora que eu olhei o zíper no chão. E aí tava... Aí assim, ó, eu tava me equilibrando, tava tipo rodando um pouco. E eu falei... Você tava tentando entender o que aconteceu. Exatamente, eu tava assim, o que foi que eu fiz? Aí tá, eu tinha deixado a bolsa com as meninas. E eu falei, e agora? Celular também, celular né? lá, e eu sem nada. E aí a calça tava assim, ó. O zíper tava aqui embaixo, a barriga toda de fora. E eu de fogo. E eu assim, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou ficar aqui. Alguma hora, elas vão sentir a minha falta e elas vão vir me procurar. Gente, passou 40 minutos e nada de ninguém aparecer. Aí,
entrou uma conhecida no banheiro e eu falei, pelo amor de Deus, avisa as meninas que a minha calça estourou, que a gente precisa ir embora. Eu já tinha até sarado. Nisso, não tinha mais álcool no meu corpo. Passou. E eu assim, meu Deus. E aí, elas chegaram lá fora. Ah, a gente achou que você tava com dor de barriga. E a gente achou que 40 você... minutos, Aí eu falei, gente. pelo amor de Eu ia ter Deus. morrido. Me socorre. Falei, né? não faz isso comigo. E aí a gente teve que ir embora. E aí eu filmei na hora de ir embora, porque eu falei assim, não, eu preciso mostrar isso pros meus seguidores. Mas não foi na intenção de falar que a calça era ruim, porque não era. Foi culpa minha mesmo. Inclusive, a calça tá lá pra eu arrumar. Eu pretendo arrumá-la, mas tomar todo o cuidado do mundo da próxima vez que eu for usar. Mas foi uma situação bem engraçada. Porque assim, aí eu tive que ir embora, né? Eu passei e falei, gente, o que eu vou fazer? Aí fiz assim, né? Tentei dar uma disfarçada. Tchau, gente. Falei, Pô. vamos embora. E foi com Deus. Nunca mais. Mas são situações, assim, que a gente não esquece, né? São situações que a gente leva pra vida e fala, não, é isso e... vambora. Eu abri, né, o Facebook lá. E aí, você tava com cara de manhã, sabe? Quando você acorda mal. de assim. Eu estava... Gente, eu eu preciso contar o que aconteceu na noite passada. O show foi maravilhoso, você elogiou pra caramba. Mas, gente, se vocês souberem o que eu passei... Nossa, mas eu ria eu ri muito. E eu com até aquela- comentei, né? Aquela cara de ressaca, porque a minha ressaca não era só de cerveja, gente, era moral também. E no seu trabalho, tem alguma coisa, assim? Alguma história que você gostaria de falar? Não precisa ser engraçado, não. Pode ser alguma coisa que você queria lembrar do que aconteceu. Alguém foi generoso com você? Olha, assim, que me vem na cabeça, nada em específico. Mas esse último trabalho que eu fiz da Electrolux, esse trabalho grande que eu falo, né? O que aconteceu? Eu não tinha noção de como era, porque eu nunca tinha feito. E quando eu cheguei lá, era um estúdio realmente de gravação. Gente, e eu fiz a cabra cega, né? Fiz a Kátia cega. Eu fiquei assim, fingindo que é costume. Ah, todo dia. A grega. Não, ai, que faço isso todo dia, mas por dentro eu tava assim. Porque parecia um... Olha essa geladeira. Agora ele sabe, agora eles estão sabendo. parecia uma cena de novela mesmo, Nossa. sabe aquela que a gente via no video show? Aham. Aqueles bastidores? Então, quando eu entrei, tipo assim, me deu um arrepio, uma coisa boa, o meu olho brilhou, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E eu não tinha preparo nenhum para aquele trabalho. E aí eu tava lá para fazer figuração, e aí acabou que eu fiz figuração especial, que é um pouquinho... É assim, gente, a figuração especial... Eu ia te perguntar isso. O que você faz lá? Você fez Então, o quê? o que acontece? Qual que é a diferença? Vou fazer aqui com os copos. Essa aqui é a atriz principal, né? Você vai ver a cara dela o tempo todo no comercial. A figuração especial, ela vai ter um momentinho aqui com a 2 segundos. com a que ela vai atriz. falar. E a figuração, ela vai passar como um vulto. Às vezes ela não vai nem aparecer. Parece só o cabelo. Isso, é isso. Tipo, aparece um pedacinho do braço lá no fundo. Isso é a figuração, e a figuração especial, ela vai ter, assim, 2 segundos ali com o ator que tá fazendo o papel principal. E eu não tinha essa noção, porque eu estudei teatro, eu tinha 10 anos. E era lá onde é a sorveteria, inclusive. Eu lembro. E aí, eu tinha 10 anos quando eu fiz teatro, faz muito tempo, eu não lembro de nada. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu quero me aprofundar nisso. Eu acho que a vida é isso. É você ir descobrindo as coisas que você acha bacana, onde você se enquadra, onde você se encontra. E eu falei, eu quero fazer comercial. Inclusive, você colocou, né? Que a sua avó queria te ver na TV. Quando e eu tal. era criança... É um projeto novo, isso? Isso, é. Quando eu era criança, a minha avó materna, ela sempre falava com muita convicção. Ela falava, um dia eu vou ver você na televisão. E eu era muito pequena, eu achava engraçadinho. Minha mãe ria e tal. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer esse workshop, que a gente foi filmado e se viu, né, na televisão, através das câmeras, me veio isso na cabeça, muito forte. E eu já não lembrava disso. Nossa. E aí eu falei, cara, será que a minha avó tava falando sério? Porque assim, dizem que quando as pessoas que amam a gente profetizam coisas boas na nossa vida, geralmente pode acontecer, né? E aí eu falei, cara, será que vai ser isso? Então, assim, eu tô me aprofundando nessa parte, eu não tenho estudo ainda, mas a gente fez um workshop de TV e cinema, agora vai começar Legal. o pessoal do Teatro Municipal aqui, gente, inclusive quem tiver interesse, procure o Igor.
Vai estar rolando o curso de teatro para adulto, porque agora tá Sim. tendo só para criança. Uhum. Então, assim, eu... Inclusive o Cleiton teve aqui com a gente Cleiton também. Ai, que bacana. Muito Eu comecei Ele é a... o diretor lá, né? Eu comecei a fazer um curso de teatro em São Paulo, que era toda segunda-feira, só que pela logística eu não consegui continuar, porque é muito longe, Tem que ir né? pra São Paulo, Tem né? que Obviamente. eu tô em São Paulo sempre, só que em dias aleatórios. E assim, quando tem um trabalho, então vem. Então assim, eu tô sempre em São Paulo, só que você fazer um compromisso de você estar lá toda segunda-feira, pra mim ficou puxado. Sim. Aí eu falei, eu vou procurar alguma coisa fixa por aqui. E aí já entrei em contato com o pessoal do teatro, ele falou, olha, por enquanto a gente não tem intenção de fazer e tal. E aí agora, acho que faz uns 15 dias, eu mandei mensagem de novo, ele falou, olha, vai abrir uma turma de adultos. E aí eu fiquei muito contente, porque eu quero me aprimorar cada vez Iniciar mais, a área. né? legal. E eu acho que assim, é legal você conhecer aos poucos, isso vale pra tudo. Porque, um exemplo, você vai lá e começa uma faculdade. Ah, não vou querer parar, vou terminar a faculdade. Termina a faculdade e não é nada daquilo que você esperava. Exatamente. Então você tá conhecendo as áreas, entendeu? Se um dia você achar necessário também, porque eu acho que hoje a gente entendeu que a faculdade em si, ela não é ruim, ela é boa, mas ela tem os seus... Tem os tem prós os- e os contras, tem né? o Isso seu aí. lado que vai ser bom e ruim. Mas, resumindo, acho que a gente podia ir pro nosso momento sinônimos, né? Vamos quadro lá. que a O gente que é tem. isso? É um quadro. Aquelas, ai meu Sinônimos. Deus. Tá te pegando de surpresa, né? Sinônimo pelo dicionário. Não, brincadeira. Momento sinônimos é aquilo que a gente fala algumas palavras que a gente acha importante, né, para o nosso dia a dia, para nossa vida, alguns pilares. E a gente queria saber o que você pensa dessa palavra. O que é um sinônimo pra você, aquela palavra. O que Ok. você gosta, Pode né? decorrer sobre as palavras, sobre o assunto. Primeira palavra, família. O que representa pra você, Thames? Família, gente, é tudo na nossa vida. Quando a gente é mais novo, às vezes a gente pensa assim, poxa, minha família, pessoal chato, né? Mas na verdade é o primeiro amor que a gente tem, né? É o primeiro contato com o amor que a gente tem. Então, assim, a família é extremamente importante nos pilares que a gente vai construir para a vida. Então, são pessoas que vão sempre estar ali para você. E o que é interessante a gente falar sobre a família? Porque a maioria das vezes a gente espera que os nossos pais sejam perfeitos, né? Que a gente tem aquela imagem de super-herói. Então, assim, a gente lembrar que mesmo a pessoa sendo da sua família, são seres humanos. Que erram, né? Todo mundo tem o direito de errar. E não é porque a pessoa errou que ela não te ama, né? Então, assim, a família é um escudo extremamente importante. E sempre que você tiver alguma coisa, quando você precisar, você sabe que é ali que você vai encontrar apoio, acolhimento. Claro que existem casos e casos, né? Tô falando assim da minha experiência e acredito que é de vocês também, porque quando a gente conhece um pouquinho. E às vezes a gente é isso. erra tentando acertar. Por exemplo, Exatamente. no caso que a gente comentou aqui, né? Os nossos pais incentivando, ó, Sim. passa no concurso. Às vezes eles estão, né? Incentivando só- mesmo, eles querem. É só pensando no nosso bem, a Só gente tem que isso, pensar é. nisso. E Legal. trabalho? Cara, trabalho, eu não posso ser hipócrita e falar que o dinheiro não é importante. É extremamente importante. E quanto mais você for bem estruturado, quando você tiver como pagar o seu aluguel, você pagar os seus boletos em dia, você, né, conseguir fazer o seu lazer, melhor vai ficar isso na sua vida. Então, assim, o trabalho, além dele ser o nosso sustento, ele tem que ser uma coisa que a gente admire, que a gente se orgulhe, porque vai ficar cada vez mais entusiasmante. Eu acho que o trabalho, independente de qual ele for, ele tem que causar entusiasmo na gente. Ele causando entusiasmo, é meio caminho andado pra gente poder fazer dar certo. Ser algo prazeroso mesmo. Né? Exatamente. Tempo livre. Ai, gente, é beber, né? Cerveja. No meu tempo livre, eu tô sempre reunida com as pessoas que eu gosto. Assim, eu acho que a vida da gente é curta demais pra gente não estar perto de quem a gente ama. Então, sempre que eu tenho um tempo livre, eu tô com os meus amigos, eu tô com a minha família. A gente tá ali tirando um tempinho pra gente viver as coisas boas que a vida proporciona. E dinheiro? Dinheiro é extremamente necessário. Como eu falei na questão do trabalho, muita gente que tem dinheiro tem o costume de falar assim, dinheiro não é tudo, dinheiro não traz felicidade. Mas a partir do momento que você não consegue pagar o seu aluguel, que você não consegue pagar um boleto, ele se torna uma coisa complicada.
Porque como que você vai conseguir Ser né, feliz. ser feliz se você não tá conseguindo cumprir o básico? Então, o dinheiro ele é extremamente necessário e a gente não pode entrar nessa onda de que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade, sim. Dinheiro traz cultura, dinheiro traz lazer, diversão. Dinheiro paga as nossas contas, compra roupas boas, confortáveis, compra comida boa, que é uma forma de afeto também. Então, assim, dinheiro... Compra café. Dinheiro é maravilhoso. Compra café. Compra cerveja. No caso, Dinheiro é tudo, gente. no caso, pra eles é café, pra você é cerveja. Exatamente. E pra você, Di? Pra mim, pode ser chocolate. Pode ser chocolate? Aí, que beleza. Era café e sorvete. Sorvete também. Não é? Aí. E política? Política, gente. Política é extremamente necessário. E eu falo isso começando por mim. Por quê? Eu não tenho o hábito de estudar sobre política, mas já adianto aqui que eu preciso e necessito. Por quê? A maioria das pessoas, elas discutem sobre política, mas elas não lembram o deputado que ela votou na eleição passada. Não lembra o vereador que ela votou na eleição passada. Isso é um fato, Então, né? isso é real. uma coisa muito séria. Por quê? Muita gente fala assim, mas eu não preciso de política na minha vida. Não, tudo é política. A gente O depende café dela. que vocês bebem, a cerveja que eu bebo, a comida que a gente põe na mesa, a gasolina que a gente tá pagando aí tão caro, tudo é política. Totalmente. Aí a pessoa às vezes vai olhar pra você e falar assim, mas eu não tenho carro. Então, pra mim, não importa se a gasolina está cara. Importa sim, porque é a gasolina que transporta o seu alimento. É E a hora muito que ele grande. chegar no supermercado, ele vai estar mais caro. Então, assim, não é só... A gente precisa parar de pensar individualmente e pensar No um pouco coletivo. mais no É coletivo. verdade. Então, assim, eu tiro por mim mesmo. Eu preciso estudar mais sobre política. Eu não entendo quase nada, mas eu sinto que é uma necessidade de todos nós. Se a gente quiser melhorar, né, cada vez mais o país que a gente vive, a gente precisa estar por dentro dessa coisa tão importante que é a política. E a última, mas não menos importante, Deus. Deus é tudo. Ele tá em todas as coisas que a gente vive. Eu acho que cada pessoa tem uma forma de se conectar com Deus. Depois que começou a pandemia, que a gente precisou ficar assim mais em casa, né? Que eu percebi que a maioria das vezes eu tô muito mais conectada a Deus quando eu tô, por exemplo, na natureza do que às vezes dentro de algum lugar. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas precisam entender o quanto é importante essa conexão. O quanto é importante a gente ser pessoas espiritualizadas, o quanto é importante a gente crer e se apegar em algo maior, né? Muda totalmente o nosso jeito de pensar, muda totalmente a vida da gente e faz a gente entender que a gente não tá sozinho. É isso bom, aí, nosso momento sinônimos. Que legal, a gente Gente, ficou que sabendo... medo! Achou que ia ter coisa polêmica, Aí eu falei, né? meu Deus do céu. Não, nem nada. É porque, assim, como eu sou meio lerdinha, eu falei assim, eu não vou saber o que falar. Vou travar igual o Scooby aqui, ó. Então agora Não, você vai foi bem, gravar. foi bem. Agora vai. então. Ah, não, Agora. gente, pelo amor Agora de vai. Deus, vocês parem de É surpresas. o nosso último quadro, Último o nosso quadro. quadro Ecoar. Ecoar. Ele faz essas vozes. Ainda bem que o Israel edita. Não, o pessoal do estúdio, Pessoal É, do não é estúdio. vocês, não, é lá do... Eu acho que vocês Depois. tinham que fazer um rios assim. O editor, aí o Israel com bonezinho. Financeiro. Apresentador. Apresentador. Tem até um assim, né? Tem, que O limpa a limpador casa. de banheiro. Mas A você sabe faxineira. que se eu fizer um desse, eu sou todas elas. A empresária. Quem faz a faxina? A moça do café. É tipo isso. É isso, Vai lá, é então. isso. O Vai pro nosso quatro, momento quatro. Ecoar, nós chamamos EcoCast, então nossa intenção é ecoar realmente algo bom para as pessoas. Além da nossa conversa, a gente queria que você trouxesse um pensamento, uma reflexão. Então pense que esse microfone e essa câmera aqui estão transmitindo para o mundo. Ai, ao que vivo. lindo, gente. Sabe aqueles filmes assim de terror mesmo? Armagedon. Só Terror tem você. não. Melhor não, porque é Tipo assim, 2012. Tá caindo, tá Entendi, tá acabando o É. mundo, entendi. Olá, pessoas É um do terror. mundo. Agora. Mas olha, vocês sabem que eu tenho uma amiga e ela fala que quando você tem a internet ao seu alcance, quando você trabalha com a internet, você tá falando com
Muitas pessoas. Sim. E às vezes a gente tem mania de falar assim, ai, poxa vida, no início, né? Ai, o meu vídeo só teve alcance de 1.000 pessoas. Gente, coloca 1.000 pessoas numa sala. É muita gente. Coloca 1.000 pessoas É aqui na muita nossa gente. sala. Exatamente. Não cabe. Não cabe. sim. Então, assim, ai, meus stories tá com alcance ruim. Ai, teve só 300 visualizações. Poxa vida, você tá podendo transmitir o que você pensa para 300 pessoas. Então, assim, é muito especial isso. É muito bacana. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando as minhas doideiras com vocês. Não, é importante. Eu sou apaixonada pelo que eu faço tudo com muito carinho e o que eu quero, na verdade, com tudo isso, né? Eu quero que cada vez as pessoas se sintam mais livres para ser quem elas são. Independente da sua forma do corpo, da sua forma física, independente da cor do seu cabelo, da sua personalidade, que você seja você e que você esteja feliz, né? Sendo essa pessoa. Então, assim, de tudo que a gente falou, e eu falo todos os dias, né? Sobre autoestima, sobre amor próprio. Então, eu queria dizer para você que está assistindo a gente agora, né? Que está se sentindo triste, que não está se sentindo bem. Você é mais que o seu corpo. Porque, às vezes, a gente tem essa impressão de que o nosso corpo, ele voga tudo. E, na verdade, não. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa amiga. Então, assim, quanto tempo a gente vai demorar para perceber todas as qualidades que a gente tem? E que não se resume só na parte de fora, né? Sim. O quanto é bacana a gente entender que nós somos seres humanos e que, apesar dos nossos defeitos, nós somos pessoas incríveis. Então, assim, o recado que eu deixo pro pessoal que tá assistindo e vendo, ouvindo o EcoCast é esse. Procure cada dia mais se aprofundar, conhecer a si mesmo. O conhecimento é tudo, né? Ainda mais o nosso próprio conhecimento, você se autoconhecer. E é isso, gente. Sejam felizes, porque a gente brincou aqui, né? Como se o mundo estivesse acabando. E realmente, quanto mais o tempo passa, o nosso momento está acabando aqui, né? Então, assim, a vida ela é curta demais pra gente não ser feliz por coisas pequenas. É a gente lembrar que a nossa vida ela é feita de rotina, momentos rotineiros, mas também que ela é feita de momentos felizes e extraordinários. Então, assim, a maioria das vezes a gente só percebe que o momento foi extraordinário quando ele já passou. Então, bora viver o hoje, né? Vamos parar de, às vezes, ficar relembrando coisas que aconteceram no passado ou focando muito no futuro, se comparando com outras pessoas que trabalham, às vezes, na mesma área que você. Você pega e fala assim, poxa vida, mas fulano já tá tão lá na frente, fulano já ganha tanto dinheiro, mas a gente não sabe tudo que ele teve que passar, tudo que a pessoa teve que passar para chegar até lá, né? Então, assim, o conselho que eu dou para vocês, a vida é curta, vivam o hoje, não fiquem olhando muito para o passado, não se cobrem tanto, porque nós somos humanos e nós somos perfeitos. E é isso, sejam Legal. felizes. Muito É bom. isso aí. E como eu falei, acima de tudo, o respeito. Exatamente. Respeito. Respeite o outro, respeite você mesmo. O seu processo, né? Exatamente. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado. E eu acho até que é uma quebra, assim, de preconceito da gente mesmo, né? Porque, assim, eu nunca conversei esse assunto com você, que é minha amiga. E, na verdade, nunca conversei com ninguém. Eu achei Então- da hora o que ela falou. Tem gente que tem, como é que criminaliza a palavra gordo, né? E tipo, beleza. Assim como o magro, eu sou magro. Exatamente. É. Magro não é elogio e gordo não é ofensa. Mas isso. assim, acima de tudo, eu percebi assim que muita coisa eu pensava de uma forma muito errada. Eu fiz Por- você abrir a sua mente de Isso, alguma por forma. Aí eu falta- fico feliz. Por falta de informação, por Sim. falta, às vezes, de sentar e Sabe aquele conversar. meme assim? Eu não tenho. Não, na verdade, assim, eu nunca tinha parado pra pensar alguns detalhes do que você falou, entendeu? E o nosso intuito aqui do EcoCast realmente é isso mesmo, isso. é ecoar.
toda essa transformação que você vive hoje, a gente com as pessoas, assim como ecoou no coração dela, e ela abriu a mente. Isso é muito legal, entendeu? gente. É muito bacana mesmo. Obrigada, Tamires. Obrigado. porque Obrigado, eu aí que foi muito agradeço. legal esse Fiquei tempo, muito hein? feliz de As portas conhecer. aqui estão abertas. Ai, gente. Já que você fez eu já gastronomia amei. e ela falou que você cozinha bem o próximo, então você vai ter que preparar um prato. Olha, eu adoro cozinhar. Vai ter que ter bastante edição, porque eu sou um pouco lardinha, mas... Não, mas no você pode final chamar a sai. gente pra ir na sua casa. Pode tipo, trazer pronto também. Não tem Aquela, problema. traz prontinho. Aí o próximo é qualquer coisa assim. Gente, eu trouxe uma torta. A parmegiana, aquela que Parmegiana. você fez muito mesmo. Misericórdia. Nunca mais vê Aquelas- parmegiana. A gente ficou com um pouco de trauma. Não, mas eu ainda faço e preciso Você confessar faz que terapia, né? eu faço Você não tem que ter terapia. isso. Terapia não- e parmegiana. eu só não consigo assistir Masterchef. Masterchef. Ah, sim. Jacan. Só. Deus, e eu adoro Chef ele, eu Jacan. acho ele extremamente Competente, engraçado. engraçado. Esse vídeo que você falou do freezer, Nossa, ele dá é icônico, risada. gente. É maravilhoso. Você é vergonha Ele põe dessa o bracinho. profissão. Vergonha da Você profissão. desliga o freezer à noite. Não, é demais. Aquela. Desliga, frisa à noite. Você é vergonha da profissão. E ele desce a escada É, assim, como bravo. se fosse. E aí as mulheradas lá embaixo falam, pelo amor de E Deus. ele, o engraçado que eu acho dele... Ô, gente, a gente já vai acabar, mas fica aí, ó. O engraçado dele é que ele é todo aquele bravo, aí uma pessoa começa alguma coisa assim, aí ele vai lá dar um abraço. Ele é ó, fofinho, fica bem. ele é muito amoroso. É. Você percebe assim que ele é aquela pessoa, ele é baixinho, então ele concentra uma Ele te uma dá o nuvem tapa, de mas ele te dá o raiva. carinho É, também. daqui a pouco ele tá alisando você. Ele é exatamente isso. Ah, E legal. é isso, então. Gente, é Tamires. Obrigado, isso. Tamis, Mais um pelo teu- EcoCast aqui. Gente, eu que agradeço. Fica muito feliz. Agradeço a Bacana. Vamos oportunidade. deixar o QR Code dela aí embaixo. Sigam tá bom? ela Sigam nas ela. redes sociais. Gente, por favor, né? Vamos ajudar a blogueirinha Conheça a o pagar os trabalho boletos. dela, é. Sigam a gente também. Sigam a gente. Compartilha aí, ó, se Inscrevam no inscreva canal, deixa o seu like, E é ative o isso aí. sininho. Ative o sininho, a sinalização. É isso É isso aí, aí. pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau. Beijo.